Nossa convidada de hoje vivenciou uma das tragédias mais difíceis que uma mãe pode enfrentar. E, apesar da dor, encontrou forças para seguir em frente. Vamos abordar diversos aspectos, desde a jornada de luto de sua filha Isabela Nardoni até os desafios emocionais e as estratégias de superação. Com vocês, Ana Carolina Oliveira. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é Ana Carolina Oliveira. Tudo bom, Carol? Tudo bem. Que prazer estar aqui. Que prazer você ter aceito o nosso convite. Muito, muito obrigada. De seguidora a participante. Que bom. Boa noite. Tudo bom, Boa noite, minha Boa querida. noite. Prazer Olha, todo nosso. Acabou? Sim. Tá, vamos lá. Não, porque você ficou conhecida nacionalmente por uma tragédia, né? Pela morte da sua filha. Mas a gente hoje queria começar ao contrário. Quem era Ana Carolina antes dessa tragédia? Porque, assim, quando aconteceu, você era uma menina. Eu me lembro disso, assim. Eu me lembro o dia que aconteceu. Eu estava na minha sala vendo a televisão. Eu me lembro no domingo seguinte que você foi ao Fantástico. Todas essas cenas eu tenho registrado na minha cabeça. Não preciso gravar em lugar nenhum, porque não se apagará. Eu queria conhecer a Carol antes disso tudo. Você se incomoda de contar um pouco da tua vida desde criança? Seus sonhos, seus até desejos. Até chegar ali e depois. Mas é. eu fiquei tão curiosa de saber quem era você antes. Olha, a Carol sempre foi muito feliz. Sempre fui muito feliz, muito empolgada. Mariana Nata, sempre fui muito... Ariana! Oh, meu amor, eu sabia que tinha uma conexão. Eu sou um leonino que me dou muito bem com... Mas Leão e Ares e Ares é a perfeição, um casamento perfeito. Dia 5 de abril, tá chegando. E eu sou do dia 31 de março, pertíssimo. Pertíssimo. Então vamos pedir ao Beto para fazer um almoço temos que fazer um almoço de aniversário. Para os arianos. Isso. Boa. Então eu gosto muito de festa, eu gosto muito de estar com as pessoas, com a minha família, com os meus amigos. E isso desde sempre, de jovem, adolescente. Engravidei com 17 anos. A Isabela nasceu, ela é ariana também. Ariana também. Eu fiz aniversário dia 5 de abril, ela nasceu dia 18. 18 de abril. 18 de abril. Então eu tinha feito aniversário. Então foi um presente. Foi um presente de aniversário, foi um presente da maturidade, né? Esse tempo. Então isso passou para ela. Ela sempre foi uma menina muito feliz, muito alegre. Então eu não deixei que nada disso interferisse depois da maternidade, apesar de ter sido mãe nova. E isso era muito... Sempre foi um desejo seu? Não posso dizer que foi um desejo, realmente acabou acontecendo. Não foi planejado na época. Mas a minha mãe... Muito bem recebida. Foi muito bem recebida. Eu, por morar na casa da minha mãe, então a minha mãe sempre deixou muito claro que a filha era minha, a responsabilidade era minha. Certo. E eu tava, assim, nasceu a minha filha, nasceu uma mãe. Porque a gente acha que você não tá preparada. Nossa, vira uma chave, né? 17 anos, o que você vai fazer? Como é que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Mas a minha filha nasceu uma mãe. Óbvio que a minha mãe me deu todo o suporte. Eu morava com os meus pais ali. Tudo era muito mais tranquilo, né? Se eu precisasse fazer alguma coisa. Mas a maternidade nasceu. Então, tudo o que eu tinha que fazer agora passaria a ser com ela. Uhum. Então... Você tinha uma festa na casa da amiguinha, minha filhinha ia comigo. Minha filhinha ia pro samba comigo, minha filhinha ia pra tudo. É óbvio que saía à noite e isso não acontecia. E aí eu... não é que saía sempre também, mas saía. Minha mãe tava ali pra me dar esse suporte, enfim. Da mesma forma que é hoje, porém casada. Sim. Mas eu sempre fui uma pessoa muito feliz, muito divertida. Mesmo criança? Mesmo.
Você era aquela criança na escola de ser a liderança, de ser aquela que Ficava mais ajuda quietinha. o amiguinho, a justiceira. Não, eu sou a líder. A líder. Tem carinha Ariana mesmo, Ariana legítima. mesmo, desde pequenininha. Sou a líder. Aham. Sempre fui a líder, sempre a que organiza. E assim, eu percebi que até depois de mais velha, assim, era na minha casa que eu organizava os eventos com a turma de amigos, na escola organizava os jogos, na escola era a capitã do time. Então, essa sou eu. Eu Você sou era a a líder mesmo. Nata. Tinha algum sonho, assim, tipo criança? Eu vou ser jogadora de futebol, você médica, tinha isso, assim, passava? Não, eu não tinha. Eu sempre fui a líder do time, né? Uhum. Comandava, mas eu não tinha esse sonho. Nossa, eu vou ser apesar de jogar futebol, né? Você jogava futebol Jogava mesmo? bola. Eu Que sou- Porque eu sou já mais tinha, do eu falei isso do porque time- eu já escutei em algum podcast você falar de futebol. Sim, eu adoro futebol. Legal. Eu sou corintiana. Sou de São Paulo, sou corintiana. Meu pai sempre me levou no estádio. Então, eu sempre gostei muito de futebol. Jogava pelo time da escola. Mas não era um sonho ser jogador É ou isso. algo do tipo. Era brincadeira. Era brincadeira, diversão. era curtição mesmo. Era. Não, eu levava a sério, porque eu sou competitiva. É a Ariana. Eu levava a sério porque eu sou competitiva, mas era uma brincadeira, era um esporte apenas. Então, assim, eu tinha o sonho de poder estudar, de ter a oportunidade de estudar, me formar, conseguir um bom trabalho, aquela rotina, mas não tinha nossa, desejo. Eu vou ser médica, nunca quis ser Nunca médica. passou isso. Você Não queria é. ser feliz, continuar a Exato. ser feliz. Exatamente. Porque você já era, Exato. né? Então tudo na minha vida pode acontecer. Eu só não quero perder Essa a minha essência. alegria. É. Essa essência. Bom, uma menina que era líder, você devia ser uma menina muito de ser a atenção do foco dos meninos. Ou não, na escola. Porque eu sempre batia de frente com os meninos, né? Então, Era uma referência ali. era Positivo e negativo. Exato. Porque as minhas amigas, quando não tinham essa referência, era eu que tinha que ir lá Tomar o bater partido de delas. frente. Exato. Você era Então, justiceira. Eu era. A delegada. Era. É. Daria uma boa delegada. Daria. Nossa, você acredita? Olha, Não essa é? era uma vontade que eu tinha. Falava, vou ser delegada ou vou ser investigadora? Eu preciso Você tem descobrir esse traço, isso. sim. Uhum. Não, e o Ariano tem essa coisa eu justiceira. sou nova ainda, quem sabe? lógico. Com certeza. Minha com filha, a vida certeza. começa aos 40. Isso. Eu acho Nossa, que é eu vou te 50. falar, esses dias eu tava pensando sobre isso. Eu me sinto tão nova, assim, tão jovem e disposta. E é isso mesmo. E a gente se sente na nossa melhor versão, né? É verdade. Porque hoje você é experiente, você Você Sabe já o que não sabe o quer. que você quer e o que você e o não que- quer. Exatamente. Então, eu acho bem legal estar entrando nos Quem 40. sabe? Zero problema. Não é uma possibilidade. Apesar da minha cunhada ter falado esses dias, a irmã do meu marido tem 10 anos a menos que eu, né? Então, quando eu a conheci com 24, ela tinha 14. Ela era uma Nossa, adolescente. adolescente. Teenager mesmo. Exato. E aí ela falou assim, nossa, agora eu tô entrando nos 30, agora é só ladeira abaixo. Eu falei, meu Deus, que é se isso? você com 30 tá ladeira abaixo, faça o que agora? Agora eu tô desesperada com essa informação. Mas posso te dizer? Aí eu falei, gente, vai ser tão bom pra Ela você tá agora. tão enganada. Porque, Mas assim, ela você foi uma tá... brincadeira entre as primas, mas Você tá 40. Você não sente que hoje você é uma versão muito melhor de você? muito, muito. Queria ter, tipo, Voltasse essa lá. versão e poder ter 20. Aí ia ser maravilhoso. Mas aí é impossível. Então Entendeu? a gente tem Mas que abraçar como não dá, essa agora eu tô versão. ótima com os meus 40. Exatamente. Mas depois pense sobre isso. Não quer dizer que tem que ser, Da mas... delegada? Mas Essa eu, investigadora, delegada. eu vejo, assim, você tem aquela... Primeiro pelo signo, realmente, mas você tem essa coisa de uma trajetória em Defesa tudo. dos fracos Uma e oprimidos, defesa, né? você tá ali sempre na luta. Eu acho que o caminhar de tudo que aconteceu só te reforçou. Características. A Não, e característica. aí, conversando com o Beto, né, ter tido a oportunidade de ir lá e vendo essas histórias, eu falo, gente, eu super investigaria esse caso. Super investigaria essa história, super... Eu faria. Não, o essa Beto sou eu. inspira, né? Ele é E o inspirador. Beto te Ele é. ama. E eu também. É Foi um amor prazer recíproco. conhecer o É Beto. verdade. Ele é incrível. Ele é um beijo ser pra ele. humano, um É. beijo, mas muitos beijos Muitos pra ele. beijos. O Beto é um ser humano incrível. Incrível mesmo, assim. Que a gente Um ser também humano amou. que você vê que é do bem, né? Uma Total. pessoa que você quer próxima de você. Sempre. Porque a gente tem essa história, né? Conhece a pessoa, a energia não bate, você fala, ok, Não, o tive Beto a a gente oportunidade quer de botar conhecer. ele no... Valeu, mas muito O Beto bem. a gente quer botar no chaveirinho e E carregar. trazer. Guardar numa caixinha
bonitinha. Guardar com a gente. Exato. Onde a gente for, tem um chaveirinho ali. Bem Isso. bonitinho com a gente. Ele traz esse acolhimento em tudo. Mas eu acho engraçado, você tem uma personalidade, você me passou isso, de alguém que tinha liderança, não sabia que era Olha, eu sendo Ariana. analisada aqui Olha mesmo. só, e que era feliz, tem uma pulsão de vida, né, no sentido de estar sempre buscando, tá sempre defendendo seus amigos, porque ariano para amigo é bom. É. A gente é bom em algumas coisas, mas amigo talvez seja a melhor versão. Porque a gente pode falar com amigo, a gente pode brigar com amigo, mas falar não faça isso, não diga isso. Mas vai alguém falar dos nossos amigos. Jamais. A gente se retira. Só eu posso. É igual de É. filho, né, mãe? Só eu Exatamente. posso falar do meu filho. Exatamente. São os Você sabe- defensores natos, Isso, principalmente você dos leoninos. Exatamente. Você sabe que a criança tem aquelas questões dela que não tá legal, que não tá certo, mas assim, deixa que eu conserto. Exatamente. Não venha você querer consertar Ainda mais com um aquilo. tom de crítica. Você Exato. pode vir e falar assim, olha, Bia, tô achando que... Apesar de que hoje eu tô mais disponível para críticas Não, e... com certeza. é. Isso é outra coisa As que a gente críticas melhora muito. muito. Porque você não vê, assim, o que você pega daquela crítica do melhor você traz pra você, o que você acha que não dá, serve e toca a sua vida. Gente, eu conversei isso com a minha mãe hoje no carro, ela me levando no aeroporto. Olha que Jura? bacana. Assim, o que a pessoa te falou, você vai pegar aquilo, a pessoa vai te dar um conselho, vai falar daquele... Você vai pegar aquele conselho, O que pegar o que vale. serve pra você, o que não serve, e Você eu... bota, Ok. separa. Isso, A maturidade aqui dá. nos ajuda nisso. A maturidade ajuda muito. Muito. Porque É a igual gente quando você diz- pega conselho de maternidade, não é? Exatamente, porque todo mundo quer te dar uma fórmula É. de maternidade. E Não o que tem. funciona pro meu filho, talvez... Por exemplo, tem coisas que funcionam pro Miguel que não funcionam pra Maria Fernanda. Porque são Jamais. seres diferentes. São São seres personalidades se formando E se você viver um diferentes. roteirinho, minha filha, você vai capotar. Exato. Então, vamos fluir. Isso é bacana. Mas esse sonho da... Então tem um sonho Tem. de ser alguma coisa ligada à investigação. Talvez, não sei se é um sonho É, que eu mas carrego, mas se eu tivesse a oportunidade de fazer assim, acho que eu faria. Tá vendo? Vamos estudar, vamos fazer isso. É. Então vamos. É bem legal. Bem É bem- legal. Vai ser É a algo que tá convidada aqui. eterna fixa do Beto. Ah, vai ser. Ela vai virar a roteirista dele lá junto com ele. Ó, Exatamente. quem sabe um plano de carreira? Quem sabe, né? A gente já está pautando aqui. Mas então, meu amor, você disse que foi uma criança feliz, líder. Adolescência, como começou? Olha, a adolescência eu acho que foi nesse mesmo ritmo, assim, na escola, essa liderança e as diretoras da minha escola também podem falar melhor do que eu. Era eu e meu irmão do meio, a gente estudava no mesmo colégio. São três. Três. Nós somos em 3 irmãos. Isso. O Felipe, meu irmão mais Mais velho. velho, Você. O Leonardo, meu irmão do meio. E você é a e última. eu, sou a mais nova. mais nova. Então, o Felipe, por ser mais velho, eu e o Leonardo, a gente tinha Convivência, né? Convivência. Não, a idade mais próxima do colégio. Aham. Então, o Felipe já era mais velho, já Já estava estava em outra escola e vocês... escola, isso. E a gente estudava mais no mesmo colégio. Então, era assim. Se tinha alguma questão na escola, algum problema, a gente podia até ter faltado naquele dia. Mas era assim, foi o Leonardo. Foi uma vez jogaram a mala de um menino dentro do vaso sanitário. Foi o Leonardo. Foi o Leonardo. E Tadinho. o Leonardo nem lá tava. Tadinho. Então, assim, pra você ter ideia, a nossa adolescência na fama foi assim, entendeu? Nós E éramos... tipo assim, foi o Leonardo incentivado com cumplicidade Da da Carol. Da Carol. Não, Carol dessa vez já não dá. foi. É. Dessa vez não foi, mas era assim. Então, essa adolescência eu também... A minha mãe, a gente tinha uma relação muito boa. A minha mãe sempre me deu muita liberdade de fazer as coisas. Então, eu saía, eu me divertia, ia para as matinês, porque em São Paulo tinha essas matinês de domingo. E eu sou uma pessoa, nesse sentido, muito parecida com a minha mãe. Então, na minha adolescência, era assim, eu quero ir para aquela baladinha, aquela matinê que tinha no domingo, só que eu não tinha nenhuma amiga podia ir. Então, eu ficava lá, sentada na cozinha, falando, mãe, eu quero muito ir. Mãe, mas ninguém quer ir. Ela, tá bom, eu te levo. Quer dizer, não era todo domingo que ela deixava, mas, Sim, mas ela falava, tá bom, eu te levo. E tava tudo bem, eu ia sozinha mesmo. Ela não ficava naquilo assim, não, minha filha, não vai nenhuma coleguinha, melhor você ficar. Não, vai porque lá. ela é assim.
Que legal. Ela sempre me incentivou, então eu ia sozinha pra E baladinha. Curtia, porque chegava lá, eu sabia que iam ter outras pessoas que eu conhecia, não era meu amigo próximo, mas sozinha eu não ia ficar, entendeu? Do mesmo jeito que eu me atrevia, e óbvio, depois fui pra morar fora, e fui sozinha, E de maravilhoso. boa. Eu já fui pro Carnaval de Salvador sozinha. Sozinha pro Carnaval de Sozinha. Meu Deus, Salvador. a gente foi agora. Maravilhoso. Você Não, gostou? é maravilhoso, é muito Maravilhoso. bom, mas sozinho, né, Sozinha. amiga? Sozinha. Minha parceira tá aqui. E a Ariana tá aqui pra E me vou te proteger. falar, fui sozinha pro Carnaval de Salvador. Foi maravilhoso. É das nossas vidas. Porque eu no trio, né? Uhum. Saindo no trio. As pessoas, quando percebem que você tá sozinha, elas querem ser seus amigos. Então eu fiz tanto Isso a gente amigo. percebeu também. Aí fiz uma turma de amigos no trio. O pessoal que eu conheci, eles queriam ficar me protegendo. Protegendo. Porque eu não tenho tamanho também, né? Eu não tenho tamanho naquela 1,5 1,5 metro no trio, só que eu pulo bastante. Uhum. E aí você conhece as pessoas, faz amizade, de repente eu saí do trio com uns 10 amigos lá. E que ficou os outros dias todos de carnaval juntos. Então, a gente só não ficou junto porque os nossos trios eram diferentes. Os Mas, gostos, assim, né? Também descobri isso, que cada trio é Cada uma tribo tribo. tem um Tem trio. Tem um trio, E eu sou da tribo do Asa Do Asa. Ah, e que do delícia. Bel. Então, eu era... E, gente, foi muito Maravilhoso. incrível. Maravilhoso. Você ligava pra sua mãe só pra dizer, mãe, tô viva. Tá viva. Tá tudo bem. Não, ligava É que naquela época, né, quando eu Não fui... tinha não muito tinha isso. essa Não tinha coisa muito de isso. celular à Não tinha o disposição. vídeo, né? Isso. Tinha o celular. Então, a primeira vez que eu fui, liguei pra minha mãe quando eu cheguei, porque era um sonho meu ir pra Salvador. Então, eu fui pra Você Salvador tinha quantos anos? em 2008. Foi Olha. em fevereiro. Em fevereiro. É. Trouxe presentes pra Isabela, trouxe boné Que delícia. do Camaleão, trouxe Aham. a blusinha do Asa. E liguei pra minha mãe. Quando eu cheguei no trio, assim, que eu olhei pra cima do trio, eu falei, É mãe, muito grande. chorando, mãe, eu tô em Salvador, mãe, meu Deus, que delícia, maravilhoso. E a outra vez que eu fui foi quando eu voltei da Califórnia. Uhum. Em fevereiro eu fui pro Carnaval de Salvador, sozinha. E, gente, e agora eu fui, o ano passado, esse ano eu não consegui, mas o ano passado eu fui, eu e meu marido, liguei pra minha mãe, do meio do trio. A Tem mesma Também. emoção. A Aquela mesma mesma emoção, e a minha emoção. mãe sabe o tanto que eu gosto. A gente tem um print, ela assim no meio e a gente no meio do trio de Salvador, maravilhoso. Que legal. Então eu sou né? dessa, eu vou sozinha, eu faço os meus amigos lá. E se não tenho você problema de tiver- E vive relacionamento. bem sozinha. Eu E vivo. foi morar fora, estudar fora, sozinha também. Só sabia falar My name is Carol quando eu saí daqui. My name Era a is única- Carol. E I'm from Brazil, é a única coisa que Que eu sabia você sabia quando falar. eu cheguei lá. E feliz da vida. Feliz da vida. Foi falar o que sabia. Fui falar, mas naquela época eu tive um pouco mais de dificuldade, né? Porque foi depois do julgamento, então alguns processos nos meus primeiros 3 meses foram mais difíceis, mas depois também Tudo, Saiu, tudo e- aconteceu. Se acostuma. Aí já era amiga de todo mostra mundo. o tanto que você acredita na vida, né? A vida pra você se impõe. Sim. Assim, é uma imposição do existir. Por isso que eu falo o quanto eu gosto de viver. Uhum. E viver intensamente, né? Isso a gente percebe. Isso pulsa, né? Você Eu tem sou uma intensa. pulsação de vida. É Se a bonito. gente pudesse tirar um pouquinho, assim, sabe? Fazer essa essência e fazer em mini frascozinhos e passar para algumas pessoas, seria fantástico. Nossa, Ai, que isso Porque daria... você... Eu passaria. Seria remédio É, prescrito, seria assim. remédio, Essência porque- Carol, né? Tipo assim, você Ai, bota vamos no desenvolver. vaporizador. Vamos É desenvolver. bacana, porque você é um exemplo. Mas um dia a gente vai chegar a esse ponto. Vamos. Por Quem quê? sabe? Porque tem pessoas que têm mais predisposição, facilidade para ser feliz, outras têm maior dificuldade. É. E isso tem algum campo energético em volta disso. Então, não acho isso impossível daqui a alguns anos. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Então, a Vamos frequência... trabalhar. Olha, eu já tô aqui com 2 propostas. Ó, vai Já ser tô saindo, Se a gente investigadora. pegar um Peraí pouco que eu pela vou anotar. neurociência, a gente poderia fazer uma cintilografia do seu cérebro. É. Isso já ajudaria um pouco. Depois a gente iria para um EEG, que são as ondas cerebrais. Dali eu acho que a gente já consegue começar a pegar Quem suas sabe? reações. Um óleo essencial. Um óleo essencial. Ligado à É. personalidade de Carol. Tô aí pra Pra Possibilidades, Isso. possibilidades. Terceiro. Porque ia ser muito bom. Pulsão de vida, Pulsão por que de vida. não? Porque assim, Sim. de uma certa maneira, Carol, você tem que entender que você inspira muitas pessoas. Você tem essa noção? Olha, eu não tinha. Sinceramente, eu não tinha. Porque, falando dessa minha trajetória, né? Depois do documentário que tudo aconteceu, que
que Que foi ano passado, né? O agosto do ano passado. Exatamente, agosto. Porque assim, tudo me aconteceu, eu morei fora, voltei, casei, construí minha vida e tal. Então, eu tinha uma rede social, mas é uma rede social minha. Tudo isso, as pessoas não me viam mais. Ou quem me via era muito próximo ali da minha região, da minha casa, ou me reconheciam mais raramente, né? Porque aquilo que não é visto não é lembrado. Exatamente. E aí, depois do documentário, como eu não tinha essa rede social aberta, quando eu fui lá no Tica, o Carioca me perguntou, deixa aqui sua rede social. Eu falei, mas eu não tenho. Ele falou, como você não tem? Eu falei, não tenho uma rede social aberta. Vai ter que ter agora. Aí, no outro dia, eu criei. Eu falei, aí conversando com a Ângela, eu falei, Ângela, mas eu acho que talvez seja o momento, porque as pessoas querem ver, né? Querem conhecer e talvez a gente possa fazer isso. Aí criamos. Aí as pessoas ficavam, não, ela falou ontem que não tinha. Não é ela. É fake. Isso é fake. Entendi. E até que eu tive que fazer um vídeo, pessoal, essa aqui sou eu mesma, eu criei por conta dessa necessidade. E ela tomou proporções assim que eu nunca imaginei. Então, o feedback hoje que eu tenho dentro da rede das pessoas falando era isso que eu precisava ouvir. E, assim, eu não imaginei que eu pudesse fazer isso. Mas eu acho que se for para tornar isso, tudo que for pro bem, você pode me chamar. Com certeza. E se isso se for para motivar alguém, para eu levar uma só palavra com o que eu falo, não porque eu estudei, não, mas é porque eu acredito. Porque você viveu. Porque eu vivi e porque é o que eu acredito. O que eu falo é a minha essência, é o que eu acredito. Então, as pessoas que me conhecem mesmo, que são minhas amigas e que convivem comigo, sabem que essa sou eu. Eu não venho aqui falar no microfone e falo, não, agora eu vou criar. Porque você uma não cria personagem. Você não cria um personagem. Não dá. Em porque algum ele momento se desconstrói e é muito rápido, entendeu? Então, é o que um amigo meu brinca comigo, que eu falo que eu vou gravar um vídeo ou falar alguma coisa e falar, oi, pessoal. Óbvio, eu não vou chegar na rede social e falar assim, e aí, galera... Não seria você. Não, muito louca, tipo, muito intensa, assim. Óbvio que quando eu falo com alguma amiga minha... E eu aí tenho bota que falar, a emoção, aquela coisa da sim, alguma intimidade. coisa mais intensa, mais do dia a dia. Eu não vou chegar para uma rede social das pessoas que não conhecem a Carol pessoalmente e vou falar, pá! Né? Então vamos devagar, adequar. Porque você está falando com um público muito grande. Exato. E você tem que ter aquela Aí ele brinca, postura, cadê né? aquela Carol que fala, oi, pessoal? Eu falo, não, calma aí, eu vou falar com você também. Porque, assim, é inspirador, assim, toda a tua vida é inspiradora, né? Agora a gente vendo que você sempre foi essa criança de liderança positiva. Os pilares já estavam sendo ali construídos. Gente, você acha que eu nunca pensei nisso? Jura? Nunca pensou? Nunca. Gente, mas assim... É a primeira vez que você está parando para pensar assim como a gente está fazendo com Exato. você? Assim, Carol, eu sei que eu sou... Mas eu é sou sempre uma coisa que a gente sempre conversou, eu sei que eu né? sou uma Quando a gente pessoa fala líder, dela. mas eu nunca pensei dessa forma que vocês falam. Como você queria fazer essa construção, sabe? Nunca pensei por esse Mas olha lado. só, o desafio que a vida uma boa lhe análise deu, pro meu voo de amor, volta. o desafio que a vida lhe deu, você teria que ter estrutura antes. Isso era indiscutível. Tanto Nenhuma que eu falei folha assim, cai a sem ter personalidade dela já veio pautada com uma força que transcende. Então, por isso a gente falou, você se incomoda de contar a infância, ali já tinha uma força muito grande, né? Para passar pelo que você passou e superar como você superou e transcender, tinha que ter um preparo antes. Com certeza. Senão tá tudo errado, assim. Senão a gente não acredita em nada. A minha base foi forte. Foi forte. Porque já tinha, sabe? Era uma árvore que tinha raízes profundas. Já tinha raízes profundas. Sim. Né? E uma coisa que ficou a curiosidade, tua visão da espiritualidade. Lembrando que espiritualidade não tem nada a ver com religião. Uma religião. Nós não discutimos religião. Se você tiver uma religião pela qual você pratica a tua espiritualidade, a gente queria ouvir um pouquinho, porque também a gente vê nitidamente um pilar que está ali. Sim. Esse é um assunto, a religião, né? Espiritualidade. Não, eu vou falar da espiritualidade e da religião dela. Muitas pessoas me perguntam sobre a minha religião, sobre... Então, assim, depois eu vou entrar na espiritualidade para a gente contextualizar.
Eu nasci numa família católica, extremamente católica. A minha missa, Primeira minhas comunhão. avós, fiz primeira comunhão, frequentava missa, ia na missa aos domingos, minha avó sempre frequentou, meu pai tem esse costume e esse hábito. Óbvio que depois que a gente cresce, a gente vai tomando nossos próprios rumos Suas e escolhas. tudo mais. Casei na Catedral Anglicana de São Paulo, nada a ver com o catolicismo. Sim, com o catolicismo. E depois, então eu vou falar aqui, assim, muitas pessoas me perguntam ou muitas me veem, e esse é um assunto que eu nunca toquei, porque eu acho que isso é muito pessoal. É o que Sim. você fala. A sua religião é muito pessoal, e aí, por exemplo, as pessoas podem acreditar, não acreditar, e aí elas te criticam E fique à vontade. enfim, não, mas eu não tenho problemas em falar em relação a isso. Quando a Isabela Se foi. se foi, às vezes eu fico procurando, ou ela morreu, ou ela faleceu, porque eu gosto sempre de um termo mais agradável para mim, né? Não, para todos nós. Para todos Para nós. que fique mais suave, menos traumático. Então, quando a Isabela se foi, o espiritismo foi o que me acolheu. Que legal. Eu fui buscar as minhas as respostas do que eu queria naquele momento. Você precisava para passar por aquilo. Exato. Então, o espiritismo me acolheu. Eu fui acolhida no... Não sei se vocês conhecem em São Paulo, o Centro Espírita Perseverança, Já ouvi falar. que é o centro da Dona Guiomar. Uhum. Então, quando eu cheguei lá, eu tinha uma amiga frequentadora de lá que me levou. E lá eu encontrei o meu sossego. Aconchego. O meu aconchego. É Um essa a palavra. acolhimento. Um acolhimento. Lá, dentro daquela casa, eu fui extremamente acolhida por todos. E não sinto que tenha sido algo pela proporção que os fatos tomaram. Porque muitas das pessoas que estão lá e que eu conheço, que chegaram até lá e que, óbvio, Tem que lá dores. dentro a gente tem dores parecidas, tem dores diferentes. Mas todos ali Todos têm dores. têm alguma dor. Todos chegaram pela dor, Pela né? dor. Infelizmente, a gente acaba procurando muito mais essas situações pela dor do que pelo amor. Então, foram tão bem acolhidos quanto eu. Uhum. Então, aquele momento para mim foi importante, Decisivo, né? decisivo, e o aprendizado que eu tive lá sobre o espiritismo e sobre a espiritualidade fizeram diferença e fizeram o meu amadurecimento, o meu entendimento e o meu acolhimento nesses quase Nessa 16 visão, né? anos nessa visão. Então, por mais que eu já tivesse essa crença antes disso, o pós foi o diferencial. É interessante isso, né? A gente entrevistou aqui o Wagner de Assis, né? Que escreveu e dirigiu Nosso o Nosso Lar. Lar 1, agora o Nosso Lar Eu 2. falei com a minha mãe ontem disso também. Né? Mãe, E a o gente Wagner- precisa ir. O Wagner é um amigo querido, que eu tenho há muito tempo. E o Wagner, ele sempre diz, Bia, você é espírita e não sabe. Eu falei, Wagner, eu não sou. Mas que eu tô dizendo que você é. E o Wagner vê... Tô espírita, vendo. Entendeu? O Wagner vê coisas e ele fala assim, você tem que ir na sessão, não sei o que lá. Eu falei, tá bom, Wagner, eu vou. E ao mesmo tempo, por exemplo, tudo que o Wagner me diz é tão... para mim é tão familiar, Claro. tão claro, que eu falo assim, eu gosto de conversar com ele de vez em quando, e aquilo me dá uma paz, assim, muito grande, né? Eu tenho uma simpatia imensa, né, pelo espiritismo, dentro dessa linha, né? E eu acho que se eu tivesse passado por uma situação como a sua, certamente eu teria intensificado essa minha simpatia. A simpatia teria virado amor. Tem um bloco É um amor. não é? Tem um bloco de carnaval aqui no Rio que é simpatia quase amor, né? Eu acho que eu teria também buscado respostas ou aconchego, não resposta, aceitação, Exato, transcendência, eu teria procurado dentro do espiritismo. É porque quando eu disse respostas, parece que eu fui procurar... buscar uma resposta. buscar o que aconteceu. Não é sobre isso. É buscar respostas no sentido assim... Por que comigo? Por que na minha O família? que o senhor quer comigo? O que você está preparando para mim? Uhum. E dar essa resposta para mim mesma. Se Deus
se você está me dando esse fardo, eu vou te falar, ele é pesado, muito pesado, tá? Só pra te avisar. Sim, Então sim. você podia ter me... Mas ele me preparou. Com certeza. Então, por mais que a gente não entenda naquele momento e que você fique, por que comigo, o que que eu fiz, qual foi o momento da minha vida, se foi nessa, se foi na outra. Tá bom, eu fiz esse acordo quando eu decidi, quando ela me escolheu, quando eu fiz esse acordo com Deus. E ela também. Bom. Exato, quando ela me escolheu como para entrar na minha família, obrigada por essa escolha, por esses 5 anos. Mas eu falei, esse fardo, gente, como é que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E isso até hoje, assim, porque você fala, você sabe que você inspira muitas mulheres, então você acaba se sentindo numa responsabilidade peso também carregando. Eu não posso errar, a partir de agora eu É. não posso mais errar, mas eu sou um ser humano como qualquer outro, eu erro Mas eu todos acho que os dias. a inspiração passa até por isso, né? Passa... Por ser poder humilde errar. de falar Por que poder você errar. erra como todo Exato, mundo. exato. Então, nesse entendimento do que tem me acontecido ultimamente, eu tô nesse entendimento também. Encaixando as peças. Isso, eu fico, olha, Deus, vamos lá. Eu tô aqui. E assim, o tempo todo eu tô conversando, tá? Venho no avião conversando, vou trabalhar conversando, entro no carro. Esse diálogo interno. Esse diálogo interno sempre tá Deus. o tempo todo. Deus, me guia, me fala. Ó, eu sei que tá Tá a difícil. parada tá louca, Uhum. mas me guia, me dá a sua instrução e eu tô aqui pronta pra você. Mas dá uma facilitada de vez em De quando, vez né? em quando, porque tem horas que não vai dar pra mim. Eu Me acho que bota vai no rolar, colo, me exato. bota no colo. Bota um pouquinho de anestesia e vai. Exatamente. Aí, assim, a terapia é um fator extremamente importante pra mim. Voltei pra terapia também. Porque, por mais que às vezes eu ache... Eu tenho isso comigo, né? Sempre me achei, eu vou aguentar isso. Vou aguentar, eu sou forte, não, eu vou passar por isso. Se eu já passei por situações piores, eu vou conseguir. Só que eu tenho sentido e tenho percebido assim, por mais que você fique tentando trabalhar isso daqui, o resto da máquina, ela não funciona. E você pode dizer isso muito melhor do que eu. Com certeza. O resto da máquina, ela responde, te dá esses sinais de que você tá começando a falhar, que se você não cuidar de um, você vai falhar no outro, que se você não cuidar da sua cabeça, seu corpo não vai funcionar, enfim. E eu tô nesse processo de até autoconhecimento mesmo. E é um caminho sem volta, né? É tão bonito isso da descoberta da nossa Essa espiritualidade, autoanálise. do conforto, desse diálogo com Deus. Eu também falo com Deus o tempo inteiro. Ele Eu deve acho, falar, ô gata, dá um tempinho pra mim. eu acho que ele, quando eu vou entrar no banho, ele fala, vem a intimidade. Bia. Lá vem. Minha filha, hoje fica quietinha. Dá um tempinho pra mim que eu tô com outro belzinho aqui pra resolver. Exatamente, mas eu falo. Entendeu? Eu ainda falo assim, se não tá dando pra ouvir, ok. Depois só me manda um sinal, uma sinalização, tá tudo bem, não precisa ser agora. Eu tô falando. pronta. Não, eu ainda falo assim, eu tô falando pra eu não esquecer. Mas você sabia que eu acho que a intimidade com Deus a gente vai ao decorrer do tempo. Eu acho que a gente é apresentado dentro de uma religião quando criança. Eu também fui católico ali, de batismo, crisma. Mas eu acho que com o amadurecimento após os 40, eu fui gerando uma intimidade com ele de uma forma que isso é a minha fé hoje, sabe? Porque, de uma certa forma, eu acho que as religiões, elas te trazem ali e sempre cada uma com a sua, com uma ritualização. Só que quando você sai desse processo e você entra numa intimidade com ele, gente, aí assim é tudo. É porque a sua fé independe da sua religião. E eu acho que a Exatamente. gente ainda vive numa sociedade que todo mundo... Qual é a sua religião? E não é. Hoje, quando me perguntam, eu não tenho uma religião. Eu tenho uma fé e um contato direto com ele. Às vezes eu ficava assim... A Ana tem uma coisa que ela fala assim, que ela faz uma conexão com ele direto, entrega a aeronave na mão dele. E eu ficava nisso. Como assim? Ela tá se despencando e ela se joga e fala, a aeronave tá na sua mão agora, você vai conduzir. Comandante, a espaçonave tá fora de controle. Eu vou fazer o seguinte, eu vou relaxar e dormir. O que você fizer, eu vou tô aceitar. aqui. Isso é fé, né? Isso é fé. E aí foi aonde eu começo a construir. Hoje, para mim, não importa se você me convidar para ir lá no seu centro, eu vou e eu vou viver a minha fé. Como eu vou numa igreja, como eu vou em qualquer lugar. Porque eu acho que com o tempo a experiência traz isso. Um Deus
que está com a sua intimidade e Exato. não uma ritualização. Exato. Mas olha que interessante, todas as religiões, o que difere são as ritualizações. Exato. Mas nenhuma delas nega a existência de um E ser o amor. supremo, Sim, digamos não- assim. independente E o de que amor. daqui é exatamente, Exatamente. sobre E isso. que ama as suas criaturas. Exato. Então, isso é o básico. É verdade. O que você vai pregar, o que você vai... se é o Espírito, se é Deus, se é Já se vá- acredita- Com certeza. Não importa. E tudo é uma prática. Exato. Porque tudo- assim, exatamente. Eu sempre eu acho que tive... é sobre isso, né? É sobre isso. a fé. É A fé. sobre você... Não é onde você frequenta. É da porta da sua casa para Pra- dentro o que Exatamente. você... Pratica. Exato, porque a gente sabe muito bem, né? Nessa vida, quantos da porta para fora pregam. Uma coisa E da porta para dentro é outra totalmente diferente. Né? Isso são os perigos. Agora, você falou uma coisa que é muito interessante. Você não vai na dor, você fala o que o Senhor quer de mim. O que você quer com isso? E eu acho que é o mais importante na vida da gente. Que seja numa dor, que seja numa alegria, sempre ter essa conexão de querer entender assim, o que quer por isso? Por que eu estou hoje no Rio de Janeiro, num podcast, conversando com eles? Né? E o mesmo se isso aconteceu comigo, esse pneu furou, o que você queria que interrompeu o meu caminhar para chegar até um podcast? Exato. Entendeu? E eu penso muito, eu converso isso com diversas amigas minhas e falo sobre isso, assim. Até quando dá tudo errado, Alguma coisa está sendo preparada. algum aprendizado você tem que tirar daquilo. Por mais que você ficou puto da vida, nervoso, saiu dali, o estado emocional, o estresse, mas o que você tirou daquilo? O trânsito, você quer Voar. matar o cara da frente. Você fala assim, nossa, se esse cara tá na minha frente lento, É alguma coisa. eu vou me espiritualizar. E é tão interessante que E é desafiador até com o filho, né? Eu falo, olha, filho, eu tô Isso, tentando me isso. espiritualizar, não acaba, Facilita pra mamãe. Por favor, ajuda a mamãe. por favor. Ontem mesmo, meu filho, eu tava numa festinha de criança e essa idade do meu filho já é difícil, Ele né? tá com 6 aninhos. Não, ele vai fazer 8. 8 já. aninhos, 8. o Miguel. Então ele já não quer mais a recreação. Se não tem o que ele quer fazer, ele já não quer mais. E aí Ele já não quer ficar ali naquela Aí ele coisinha. quer o quê? O celular. Aí tava numa festa, cheio de amigos, cheio de gente. Aí ele falou assim, aqui não tem nada pra fazer. Eu quero celular, aqui tá muito chato. Falei, então faz o seguinte, juro por Deus que eu falei isso pra ele. Então faz o seguinte, senta aqui e conversa com Deus. Fala pra ele, ó... Olha, Tô muito revoltado com meu Ó, pai, Deus, com a minha não mãe. tem nada legal aqui. O que você tem pra fazer pra mim? Juro por Deus que eu falei isso pra ele no meio da festa. que bacana. Não, tipo... Puta da vida, que eu não aguentava mais. Ele, ô mãe, eu quero celular. Ô, mãe, eu quero Deu todas as Falei, ó, possíveis senta aqui. possibilidades. Não, eu não quero que ele fique no celular, porque tem outras Sim, coisas pra claro. ele fazer, ele poderia fazer. Que seja conversar com amigos, seja sei lá o quê. Então senta aqui, não vou dar o celular, senta aqui, conversa com Deus e vê se ele pode te fazer alguma coisa pra você. Aí ele ficou mais bravo comigo, né? Mas ficou, sentou. Não, saiu andando. Aí logo ele foi buscar pé da alguma vida. outra Mas coisa. foi arrumar alguma Foi, coisa no pra celular fazer. ele não fez. Porque isso é uma boa psicoeducação. Porque você fez Não e ele cedeu. não cedeu e ele procurou. Ele foi lá e fez a tentativa É, uma dele. outra hora, ele, daqui a É. pouco, com a hora que eu olho, ele tá lá. Eu falei, ô Vinícius, poxa, vamos, né? Ele falou, coitado, o menino tá aí, não tem nada pra fazer. Eu falei, Aí tem hora que eu tô num lema também. Ser feliz ou ter razão. Certamente ser feliz. Tem horas que a gente tem que prefiro abdicar abrir. da razão. Então, e eu tô assim. Ele aqui chorando. Tem horas. Ai, tá bom. Tem horas que eu cedo, mas eu procuro ser feliz ou ter razão. Eu tô nesse lema. Porque tem horas que a gente tem que optar. Né? A gente, Não dá pra tempo ter razão todo toda é hora. A gente tem escolha. razão. Toda hora, não tem? A Ariana tem razão toda hora. Então, Olha, eu já tô numa fase que eu já não quero mesmo. Então, eu falo, também não, tô entrando olha, nessa. Eu acho assim, mas você pode pensar de outra maneira totalmente. Eu não Eu tento vejo que esse convencer caminho não é o ninguém. melhor, mas se você não, quer eu hoje em ir... dia nem falo. A eu não tento bolsa. convencer. eu já tentei. Foi aquela... Até eu aprendi isso, o ser feliz ou ter razão, no meu trabalho. Eu não ia embora enquanto eu não provasse Que você estava que eu certa. tava certo, que aquele caminho que eu tava seguindo Só era que olha o certo. desgaste disso. Não,
isso me prejudicou Mas profissionalmente. Porque os meus gestores, as pessoas que eram meus chefes, assim, achavam que eu era justiceira. Então, a justiceira, ela não serve para o mundo corporativo. Ela tem o seu... Então, eu senti que eu fui ficando, aí eu fui... Depois que eu entrei nesse lema, ser feliz ou ter razão, falei... Foi um pouco melhor. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que ter um pouco de flexibilidade. Exato. Que a vida não é feita do E eu que é era perfeito. a justiceira, eu levei essa justiça para Também dentro do meu pro trabalho. trabalho. E eu falei, não tá funcionando. Não encaixa. A justiceira não funciona o resto da vida, né? Então... Vocês são mais arianos. Agora, a gente teve em São Vai Paulo... falar da gente. Ó, A gente teve em São Paulo. Enfim, a gente tem rodado esse Brasil todo. E às vezes indo pra fora também. Aí, numa das viagens em Minas, eu deixei ela numa loja que a gente saiu pra tomar café. E eu acabei apresentando uma loja pra ela em Minas. E ela ficou ali na loja e eu saí andando. Uma loja de roupa maravilhosa. De uma loja de roupa. Minas, meu amor. É o Essa lugar. maravilhoso, né? E aí, eu fui numa outra loja que eu achei... o meu é muito estímulo visual. Eu achei umas bolsas diferentes. E eu entrei na loja e comprei. Aí voltei, todo alegre. Eufórico com a bolsa. E eu falei, você não quer ir lá? Ela Comprar falou, pra você? Não. Você não quer? Eu falei, mas é tão linda. Não quero. Aí passou. E aí eu segui com aquela bolsa pra Isso tudo tem que era 6 lugar. meses. Eu tô indo com essa bolsa pra tudo que é lugar. Pra onde estão mandando a gente tá indo e eu tô levando a bolsa. Com a bolsinha. Com a Sempre bolsinha. feliz da vida com aquela Sempre bolsa. feliz com a tiracola. bolsa ali. Quando chegou agora em São Paulo, a gente tava andando numa feirinha e eu comprei uma bolsa diferente. Falei, nossa, eu acho que foi a melhor aquisição que eu fiz até hoje. Não consumo, tá, gente? Mas assim, gostei. Aí ela falou assim, meu filho, que bom que você escolheu, porque essa bolsinha realmente não combinava muito com você. Aí eu falei, por que você nunca... Porque você era feliz. E se você é Eu feliz... não ia tirar a felicidade dele. E se você é feliz, tá bom pra mim. E 6 meses com aquela felicidade. É 6 meses com aquela felicidade. Porque olha Sabe só, o que- Carol, ele saiu da loja Numa alegria. numa felicidade que ele queria que eu comprasse umas 3. Eu falei, não, meu filho, eu não quero não, eu já comprei minha roupinha aqui, tô muito feliz. E ele falou, você não acha lindo? Interessante, você Claro, gostou? óbvio. Se você gostou... Aí agora, não fui eu nem que falei. Não, foi alguém. Quando ele comprou, a gente viajou com Um outros grupo de amigos. amigos, E aí uma amiga chegou e falou assim, ainda bem que você vai aposentar essa bolsa? Ele, por quê? Porque é horrível. Aí Ana, ela achou ela horrível. Falou assim, eu falei, Mas você ela- sempre eu- achou isso? Sabe, da história toda que eu peguei, assim, o amor de uma amizade, do respeitar você como você é. Exato. Claro. Ela não estava ali. Aí é aquilo que você falou, quero ter razão ou felicidade. Ela ali naquele momento, ela falou, eu não gostei, mas ele tá tão feliz, eu vou deixar. E o amor dela por mim é tão grande que ela é capaz de fazer isso. Sim. Não é me enganar. Ela não estava me enganando. Mas eu tô Mas feliz. ele não tinha dúvida se era lindo. Ele estava Eu assim. tinha certeza. Com muito amor. Com muito amor. E isso eu acho que é lindo no Olha, ariano. eu tenho uma coisa que eu acho o seguinte, você tentar diminuir ou desfazer a felicidade de alguém te dá 7 anos de azar. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho essa teoria. Eu uma vez estava num apartamento, quando eu morava na Gávea, aí chegou um vizinho novo de porta. E tinha uns vizinhos do canto que sempre davam umas festas. E uns vizinhos maravilhosos, que eles chegavam, batiam na porta, olha, sábado eu vou dar uma reuniãozinha, vai ter um violão, se você quiser, papapá. E eu falava, te incomoda? Eu falei, de jeito nenhum, fecho meu apartamento, se eu não quiser ir, fecho meu apartamento, ligo os aparelhos de ar-condicionado e tá tudo bem. Tudo bem. Aí, quando chegou o vizinho novo, o vizinho me bate, 1h da manhã. Eu falei, pois não, senhor posso lhe ajudar? Vamos ligar para a polícia, não sei o que lá. Eu falei, vamos ligar para a polícia? Não, porque olha a festa, tá. Eu falei, ligue você. Agora eu vou lhe dizer. Você se incomodar com a felicidade dos outros dá 7 anos de azar. Se fosse você, eu não faria isso. Ele ligou? Não, né? Não. Eu acho Não que ele sei. ficou com medo da minha praga. É isso que eu falo. Você meteu uma pressão psicológica nele mas que nem eu eu inventei ficaria. aquilo na hora, Sim, porque você óbvio. imagina, eu estava lendo, era um sábado de madrugada, eu estava lendo, eu achei que tinha alguém passando mal, vamos lá, né? Sim. Não, ele falou, vamos ligar para a polícia como se fosse assim, um problema programa seu, da madrugada vamos. de sábado. Eu falei, não. Não. Você corta... e as pessoas tinham um riso bonito, um violão estava lindo, entendeu? Eu falei, não faça isso, isso vai acabar com a sua vida, adoece. Eu acho que um diálogo depois é muito mais válido do que você Sem acaba... dúvida. Até E a porque gente você- vai amadurecendo Exato. com isso. Gente, aquele pessoal daquele apartamento ia fazer o seguinte, vem com a gente.
Eles faziam isso mesmo, você batia na porta e não quer entrar. Você não pode com eles, junte-se a eles. Exato. E Só tudo que bem. ele errou, né? Não convidou outro vizinho. Mas avisou. Mas era novo. Tô Avisou. brincando. Não, avisou. Eles Avisou? avisavam todo mundo. Era quem quisesse mesmo. Vai rolar a festa, Vai então. rolar a festa, entendeu? Com O ou sem povo do você? beco mandou avisar que vai rolar. Vai rolar a festa. Então, assim, eu sou uma pessoa que jamais vou desfazer a Então, felicidade de alguém. eu já fui muito briguenta. Então, eu tenho essa fama ainda, né? Uhum. Tô tentando fazer essa desconstrução, porque eu acho que o tempo fez com que eu... Então, hoje eu tô nessa, Dá assim, cansaço, né, menina? dá cansaço. Olha o quanto de energia você gasta numa briga, numa discussão. Eu Que às vezes não dá em nada. tô nessa de... Também não quero estar nesse lugar. Quero estar na minha casa. Eu assim, não tô velha, né? Mas... Sabe aquele... Mas tá nossa, ficando mais sábia. Isso é a amanhã, diferença. O que eu vou perder nossa, indo? Vou exato. passar uma noite toda acordada pra isso? Não, Então, acho que eu vou ficar em casa. eu tô nessa. Óbvio que eu gosto muito de estar com os meus amigos. A gente tem uma Ligação, uma né? Uma ligação muito energia. grande. Eu tenho. Ariano com os E o amigos. pior é que, ela. assim, eu tenho uma turma, as pessoas falam, não, você... Óbvio que aqueles que... Os íntimos, né? Aquele que você... Me ajuda? Aham. Aqui, eles são mais seletivos, mas a minha turma, se eu falar assim, vamos fazer um churrasco, são 50 pessoas. Que legal. Não dá pra fazer. Não dá pra fazer um petit comitê. Vamos fazer um mini churrasco. Não, 50 pessoas. Aniversário é um problema. Nossa. Não, esse assunto é... É O meu casamento, 300 e poucas pessoas. Eu falo, gente... Como? E teu marido, Vinícius, quando É. entrou na tua vida, ele deu conta disso? Se bem que o Leonino também tem muitos amigos. É, Muitos. muitos. Não é não? Muitos. É que assim, ó... Por isso que gerou 300. não, você não tá entendendo. E assim, eram 300, a maioria amigo. Isso Amigo assim, mesmo. você já Sim. espremendo o negócio ali, né? Fizemos cortes e vamos refazer a lista. Tudo bem, eu tinha 200, ele tinha 100, mas tá tudo bem. Isso foi motivo de discussão, de pauta, essas coisas todas, né? 150 Você vai pra tirar cada dos um. meus 200. Aí eu falava, não, Vinícius, olha aqui, essa lista é Não muito posso grande. Ele cortar. falou, quem é você que falou alguma coisa? Olha o tamanho da sua lista. Aí vem a mãe, que quer convidar a amiga, da Isso. tia, aquela amiga dela, da fulana dela, minha mãe. Do Pilates, E eu- tem as amigas do E eu Pilates. falo, não, minha mãe não faz pilates, mas eu falava, mãe, mas como é que assim? Ó, mãe, a lista tá muito grande, não dá. Eu te dou 10 convites. Não, então assim, eu acabei na época, tinham mais nossos amigos do que... E a pauta era família, aquele distante. Cortou. Não, eu não sabe nem quem é meu marido, não sabe nem quem é meu namorado, não sabe nem que eu tô Por quê? namorando. Só porque eu tenho que... Só porque eu tenho que ser educada. Não, a gente não vai ser educado, isso aqui não vai. Vamos mudar o critério de Exato, família. o critério de família. Então, assim, aí a minha mãe optou por algumas amigas dela que eram mais próximas do que por família. Tipo, de sangue. Porque não tinha contato. Alguns parentes, a última vez que eu tinha visto era no velório da minha filha. Uhum. E nunca mais. Nunca mais. Enfim. Cumpriu o ato social. E o Vinícius tem um hall de amigos muito Que grande. legal. A única diferença, assim, dos amigos dele é que eles eram mais da turma dos solteiros, mais casaram depois e tudo mais. E a minha turma de amigos era mais casados e com filhos. Então, a gente acabou mais com essa turma. Quando você vai tendo filho, você vai se encaixando mais no que tá... No que tem os filhos. Enquadrado, não sei É. por quê. O ambiente é diferente, as pessoas não querem vir aqui. Nossa, tô com as crianças, todo mundo chorando, berrando. E um pega aqui, sai e vai chacoalhar lá. A pra fazer programação é festinha de criança. é diferente. Qual que é o seu programa do final de semana? Eu tenho 3 festas de criança, tem que administrar, enfim. Mas o nosso hall é muito grande. Então, quando a gente junta, é muita gente. Não dá. E Vinícius, foi paixão? Ou foi aquela coisa de já buscar o Presente de amor, Deus. de já, tipo assim, deixa eu selecionar mais? Não, o Vinícius foi pá, bati o olho nele, bateu o olho em mim. Deu match. Deu match. Na festinha. A De gente cara. tava numa festa de comemoração de um bar, 40 anos de um bar perto da nossa casa, que eu fui com meu irmão, tava solteira, meu irmão... Com o Léo, do O meio. Léo. Com o do Léo, meio. que é o agarrado. É né? o que é confusão. É o que tá Confusão sempre é na com o Léo. confusão. O Léo. Então, o Léo também tinha recém se separado do relacionamento. Então, ele, tô com 2 convites da festa, vamos comigo. Eu falei, nossa, como é que eu vou com você? Nem tava preparado, porque eu tinha uma outra festa à noite.
Tava sozinha, tava solteira. Aí fui na festa. Então, quando eu cheguei na festa, nessa festa tinha... A comemoração do tal Dos do... 40 do, anos. dos 40 40 anos anos do do bar. bar. Foi lá no Espaço das Caldeiras. Casa das Caldeiras. Uhum. Ali perto do Allianz Parque. Ah, do Allianz. Nem sei se existe a Casa das Caldeiras ainda, mas foi ali. Então, eu encontrei uns amigos lá, uma turma de amigos, e essa minha amiga tava com essa turma, que era a turma do Vinícius. Então, foram amigos em comuns e a gente acabou ficando ali. Então, assim, eu bati o olho nele, ele bateu o olho em mim. De cara. Engraçado isso, Assim né? a gente ficou. Só que ele fez uma piadinha, que eu não posso nem contar a piadinha aqui agora. melhor, Não vamos melhor falar do evitar, Vinícius, ele não tá aqui pra se defender. Não, ele fez uma piadinha, tipo, a gente tava comendo Vocês vão até imaginar a piada que ele fez, mas a gente... O bar, ele tem um lanche tradicional que eles faziam nas festas, que era um lanche de calabresa muito apimentado. Então tinha os pedaços da pimenta, você comia, então... E Você fervia. Fervia. Então você imagina a piada que ele fez ali... Com a calabresa. Com a calabresa, com a pimenta. Uhum. Que, óbvio, a gente precisa falar. Aí ele fez essa piada e assim, eu tinha feito essa piada muito discretamente com as minhas amigas. E Aí de você repente... sacou que o cara tinha mesmo Não, pique e de que você. repente ele fez aquela piada, só que ele fez aquela piada No alta. coletivo. É o Isso. leão. E a gente tava ali, né, naquele e tal, ficamos... E depois que a gente se conheceu e tudo mais, todas as nossas fotos da turma, a gente tá um do lado do outro. A partir dali. A partir dessa hora que a gente se conheceu. Aham. Uhum. Então deu aquele match visual, então todas as nossas fotos, a gente tá um do lado do outro. Uhum. Então a gente procurava, tipo, ficar um do lado do outro, por mais que tivesse muita gente. Então assim, sabe quando você tá entrando naquela turma de amigos, você não sabe quem é quem ali, você não sabe quem fica com quem ali, então vou ficar aqui na minha. E ele também. E ele também, lá bebendo com a turma e tal. E eu fui embora dessa festa, que eu tinha uma outra festa. A gente se adicionou naquela época, acho que era no Orkut. Se adicionou, tá, foi. Uhum. E no outro final de semana, eu fui para uma micareta em Itu. E aí eu fui com essas excursões que tem de micareta e tal. E eu tava com uma máquina fotográfica naquela época, eram as máquinas digitais. Isso, aquelas assim que a Isso gente mesmo. levava. Quadradinhas, e a gente não podia entrar na balada, na micareta com a máquina, eles não Jura? deixavam. E eu tinha que voltar Lá até o no ônibus. Pra deixar no deixar. Que ônibus. sempre fica muito longe. Muito longe. Eis que, de repente, eu dei de cara com ele. Mas assim, eu tava saindo, ele entrando. Aí, tipo, abracei ele assim, eu falei, nossa, é você. É você que vai levar isso aqui pra mim, que você vai carregar, vai guardar. Não sei o que você vai fazer, mas você vai guardar E vai passar desapercebido lá. e vai. E assim foi. E esses amigos dele que estavam lá, encontrou nossa turma de amigos, e aí a gente ficou todo na mundo micareta junto. junto, a galera... Dali Ai, vamos começou. pegar uma match. bebida? E foi. E aí eu fiquei com meu marido na micareta, olha. Uhum. Tudo, só faltava ser em Salvador, né? É, Mas mas aí não ela foi. leva ele em Salvador. Tudo é Salvador, tudo é Eu o tô axé, entendendo. tudo É é, o a axé, Bahia, tudo é o Claro, axé. tô Essa Bahia entendendo. Tudo tem é uma essa coisa. energia. Já foi plantado Isso. lá na Bahia, já foi E na plantado. verdade meu marido ia nessas micaretas por ir mesmo, Pelo- porque ele odiava. pelo Ele grupo. não gostava. Entendi. Eu ia pelo amor ao axé. Eu Uhum. era aquela que ficava do lado do trio. E pula, e tô nem Sabia aí. Se eu tô todas as todas as músicas. músicas, estavam me empurrando ou não, eu gostava daquele Daquela fervo. energia. Exato. Daquela sempre gostei. pulsação. E aí, depois daquele dia, eu fiquei mais um dia em Itu, ele foi embora, ele me ligou no outro dia, a gente começou a se falar, dali foi, ali a gente se falou todos os dias, e um mês depois eu tava menos de um mês depois eu fui pra Califórnia. Logo depois. Você né? já iria, Isso porque foi já dia estava no seu 29 de projeto. maio, Uhum. e dia 25 de junho era o meu voo. Já tava com a viagem fechada. Tudo certo. E aí eu fui embora e a gente se falou todos os Enquanto você dias tava lá. enquanto eu tava você lá. tava lá. E no final da minha viagem ele foi me buscar. Olha, típico, Isso. né? A Ariana nunca ia desistir da viagem Não. por conta Lógico que não. do grande amor, né? Tipo assim, mesmo Não, que até porque for. era um mês, né? Não dava pra saber o que ia acontecer. Uhum. Mas E, aí assim, o leão... E era uma virada de chave da minha vida, né? Uhum. A viagem, a ida, eu consegui uma licença do banco, eu tava trabalhando e tudo mais.
Então, E foi... por seu tudo outro certo. lado, o leão Tudo. tem essa coisa do eu vou Esperar. causar. Não, eu e vou esperar. Eu vou esperar, mas no final eu vou aparecer para trazer a princesa. Exatamente. É A bem- cena. A cena A final, cena o leonino, final ele vai de lá captura. e... Isso. Ele foi lá, me É. resgatou e a gente voltou e a gente tá junto até hoje. Esse ano eu faço 10 anos de casada. 10 legal. anos, que coisa linda. Que legal. E deu Renovaremos medo os votos. de se renovaremos os É. votos, isso mesmo. Deu medo de começar de novo? Então, eu falo muito isso porque eu não tinha um relacionamento, um casamento, né? Uhum. Pra ter me criado traumas. Você não viveu isso, Eu né? não vivi isso. Eu vivi um namoro Uhum. e ele acabou quando ela tinha 11 meses. Uhum. Depois disso, eu tive um outro namorado ainda. E quando eu tive a oportunidade, as coisas foram fluindo e foram legais, eu não tenho Você não tinha um passado, de um convivência trauma íntima, né? de relacionamento. De viver entendeu? junto Exato. mesmo, né? Não tive Uhum. esse Era uma trauma. relação assim, dentro de uma normalidade ou era uma coisa que sempre teve conflito? A minha relação hoje? Não, Não, com o Alexandre. Com o Alexandre. Ah, assim, nós éramos muito Porque diferentes, acabou, né? Eu era é muito... tipo adolescentes, né? Foi ali, Então, eu era aconteceu. muito nova, né? Uhum. Quando eu conheci, eu tinha 15 anos. Muito, É. não é? 14 para 15 anos. Uhum. Então, ele já era mais velho. Então, eu era, sim, falando sobre maturidade, eu era realmente uma menina. Zero maturidade, criança. né? Zero maturidade, por mais que você se achasse, nossa, eu sou madura, eu tô pronta e tal. Se você parar pra pensar coisas que a gente viveu, que você pensar que aconteceu, você Parava fala, pra nossa. pensar, como que eu né? Não, e até em outros relacionamentos, você fala, nossa, Não como eu me para. permiti viver essas coisas. Tipo, sei lá, uma pessoa mais velha, né? Então, eu tinha aquele horário pra estar na minha casa, tinha minha mãe, que eu tinha 15 anos, 16 anos e tal, por isso que foi um susto. Aos 17 tá grávida. Uhum. Então, assim, não foi por falta de instrução, não falta de Diálogo. diálogo, É. não foi. Uhum. Realmente acabou acontecendo, mas não era uma Uma relação mesmo, né? Era um namoro. Um namoro que acabou acontecendo, um namoro adolescente, um namoro jovem. Gerou um fruto que tava ali. Exato. Uhum. E cada E um foi vai viver o seu assumido. amor. Exato. Em todos Que os foi sentidos. assumido e a gente terminou esse namoro, ela tinha 11 meses. Muito pequenininha. Então era muito pequenininha e assim, aí foi uma virada de chave mesmo, porque eu namorava muito cedo, Uhum. então eu fui viver essa minha felicidade De e ser conhecer mãe. pessoas e amigos, fazer esses meus amigos hoje, então, e junto com ela. Entendi. Então, Ela fui tava viver. sempre ali, parceira Sim, ali. não, total. Tenho fotos dela em todas as festas que eu tô. Inclusive, esses dias um amigo meu mandou um monte de foto que a gente tinha dessa época. Foi muito legal. E, tipo assim, a sensação que dá quando a gente vê a carinha da Isabela, claro que ficou aquela carinha, né? Sim, a marca A gente ali. congelou o tempo, né? Eu também parei nesse tempo. Nem todos nós, né? Tipo assim, a Isabela sempre vai ter aquela idade pra gente. É que ela tinha a tua mesma batida, a mesma energia, a mesma pulsação de vida. Não, você sabe o que a gente fazia em casa? Eu gostava, né? Eu ficava ouvindo Chiclete o dia todo e tal. Ela desde pequenininha, com boné, com Claro. tudo, já era um... Uma micareteira, Uma sem saber. Exatamente. E a gente pegava a mesinha de centro da casa da minha mãe e ficava, vamos dar a volta no trio. Juro por Deus, eu e ela. Aí a gente ia pro banho e ficava, chicleteiro eu, chicleteira ela. E ela sabia cantar. Aham. Então ela tinha essa mesma energia, A essa mesma vontade. energia. Festa e adorava. Então a gente tinha essa mesma sintonia. A mesma maneira de ver o mundo, né? Sempre pelo lado positivo. Sim. Sempre assim, né? Uma coisa que me veio muito, assim, a alegria que ela tinha de estar com os irmãos. Também. Isso Tinha era um muito. fato. Era né? muito fato. E até uma coisa de justiceira dos irmãos, a proteção dos irmãos. Total, mais né? velha e tal. Ela Com gostava certeza. muito. Tanto que a gente tem um episódio, né? Que o filho dele, o mais velho, esteve na minha casa. Uhum. Um dia ele ficou lá com ela, a gente pediu pizza, eles comeram. Uhum. Então, ela adorava Entendi. estar com eles. E eu não posso dizer que eu nunca privei ela
desse relacionamento. Claro que não. E acho que... Porque as pessoas não sabem da história, né? De achar, nossa, porque ele teve filho, agora ela não vai, agora... Não, nunca privei ela desse relacionamento. Pelo Ela contrário, tem... né? Exato. Ela Eu tinha super irmãos. Vai conviver com os irmãos. Tem que conviver, Exatamente. é importante. E eu tenho isso muito claro comigo até hoje, desde aquela época. Essa situação assim. O seu problema com o pai do seu filho, com a mãe do seu filho, é um problema seu. Com certeza. Isso não é um problema da criança. Ela não pediu. Então eu acho que você cria hoje traumas, e quantas situações a gente vê de crianças traumatizadas e de crianças que estão aí nesse Embate, né? Numa guerra. que não pertence a ela. Então você coloca a criança num lugar que ela não precisa estar. Não precisa mesmo, né? Não precisa e não precisava, e isso você vai ver, esse não precisar lá na frente. Com O certeza. que você fez com essa criança? E me parece que os irmãos também gostavam dela. Muito. Você chegou a conviver. Nítido. Isso É. fica nítido. Né? Essa situação dele ter vindo na minha casa, assim, esse acolhimento, mostra essa relação, o quanto é Exatamente. importante. Era pra vida dela, Uhum. não é pra minha vida. É E pra até vida porque dela. você tinha uma maturidade de perceber, quer dizer, ele rompe ali com você com 11 meses. Ela já tava com 5. 5, quase 5, pra Eu quer acho dizer, que foi um rompimento foi. tranquilo. E Porque não aí ele havia construiu essa- a vida dele, essa teve ligação. filhos primeiro. a gente não por que tinha não? uma relação... de projeto de vida. É. Não, de dizer assim, eu e ele, né? Uhum. Principalmente depois da chegada dela. Uma relação, enquanto ela não existia, era uma relação respeitosa, Uhum. né? De convivência, de o seu dia, o seu final de semana. Vamos trocar, eu tenho um compromisso, você tem um compromisso, a gente pode trocar porque, sei lá, Sempre estava tranquilo. a semana que vem é aniversário da minha mãe e é o seu final de semana. E funcionava. Antes dele casar com a Jatobá. Isso. E eu acho que essa relação de ciúmes, que as pessoas precisam entender, pôr isso na Isso cabeça. é muito importante. Assim, gente, as pessoas elas vão estar com quem elas quiserem. Com certeza. Você pode ter o ciúme que você quiser. E às vezes o seu ciúme Desperta. desperta algo que ele nem existe. Exatamente. Então, gente, pensa nisso. Pensa. Se eu estou numa relação da qual eu me separei, eu quero estar separada e a pessoa quer estar separada. Pode ser que alguém goste mais, ou nossa, eu voltaria, ou eu gostaria, mas vocês estão separados. Se ele está num outro relacionamento, se ele está com você hoje, é porque ele quer estar com você. Então, se sinta segura. Com certeza. Verdade. Mostre sua segurança de que ele tem motivos para ficar com você e não com outra pessoa. Ele quis, escolheu. E isso no nosso término, e isso foi muito claro. Nunca existiu eu quero voltar ou vamos ficar. Ficou Nada. tudo muito bem definido. Muito bem definido. A gente podia não se entender enquanto pais dela, enquanto alguns pontos nossos, mas nunca em questão de relacionamento. Entendeu? Isso ficou muito nítido. E até uma vez na porta da minha casa eu falei isso pra ela. A gente não é você que vai ser a justiceira ou impedir caso algo acontecesse. E ele não existe, Uhum. né? Ele não existe. Não A gente- gaste sua energia com Não gaste, isso. gasta com outra coisa, entendeu? Exatamente. Se ele vai com outra pessoa, porque aqui Não serei Aqui eu. não vai serei ser, eu meu essa amor. pessoa. Essa figurinha aqui já é Não repetida. serei eu. Então, e aí esses ciúmes gera, enfim, no meu caso gerou o que gerou, e em tantas outras casas que a gente sabe também geram. Então, gente, para com essa história de ficar projetando na criança o que você tá vendo na mãe da outra criança. Gente, é uma criança, Essa ela não criança tem nada a tem ver. nada a ver. Ela só precisa Exatamente. de acolhimento, ela só precisa de amor, ela não tá nem entendendo porque o pai e a mãe se separaram. Então, se você dificulta essa relação, é pior ainda. Ainda mais quando são irmãos. Assim, não tem ex-irmãos. Aquelas crianças são irmãos. São irmãos. Então, assim, a convivência vai E ocorrer. aquela não é a ex-mãe dela. Exatamente. Aquele não é o ex-pai dela. Vai ser Exatamente. Não pra tem sempre. ex-pai, não tem ex-mãe. Então, gente, se as pessoas... E eu tenho, assim, hoje, no meu hall, pessoas que vivem muito bem, pessoas que não vivem bem.
E, gente, eu reparo, porque óbvio que depois de tudo que me aconteceu, você acaba reparando, né? Os filhos de amigos que se dão bem É outra coisa. é outra coisa. A energia da criança, o quanto a criança vive bem e o quanto a criança tem os seus porquês, assim, quando não estão bem, né? Não, e hoje a gente vive dentro de uma realidade que existe. É muito comum famílias. Muito mais separados do que juntos. Que no início a gente falava compartilhada. Um entra com o primeiro casamento, vem com tantos filhos, o outro vem com tantos filhos. E quando isso agrega, os irmãos se agregam, como é bom para eles. Porque, assim, quando os pais somem ou morrem ou alguma coisa, aqueles irmãos que ficam. funcionam. É o que ficou. Exatamente. É o que fica E na eu vida. tratava adolescentes que se davam melhor com os filhos do pai do segundo casamento do que com o próprio irmão. Irmão de de sangue. Exatamente. Tinha mãe mesmo. que falava, isso é um absurdo. Eu falei, gente, é afinidade. Não é E nada afinidade diferente. você não discute, né? Afinidade você não discute, não é contra ninguém, é afinidade. Então, é que nem homens ou mulheres que falam mal do companheiro, do ex-companheiro. Na Gente, frente da criança. está eu investindo acho num isso. caos, Num entendeu? caos. Exatamente. Porque assim, a sua frustração e a sua dor, ela não pertence àquela criança. Não, ela não sabe nem como lidar com aquilo. E eu tinha muito assim, por mais que você... E falo pra amigas, por mais que você ache o pai do seu filho um merda, Uhum. por mais que ele tenha sido um infiel, um sacana com inútil. você, Mas com a criança. se ele é um pai ruim, ou se ele é um pai maravilhoso, que maravilhoso pro seu filho. Uhum. Mas se ele é um pai ruim, deixa que aquela criança, ela vai Ela descobrir. vai um dia vai descobrir. Exato. Ela vai descobrir sozinha. É quase a vacina, né? Ela vai criar imunidade contra aquilo Exato. vendo. Não é adianta. você, porque sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco ela tem naquele pai um ídolo. Claro. Você não E convive. você É a mãe, megera. é a megera. Exatamente. Você é a ruim, porque você falou mal do meu pai, porque meu pai é maravilhoso. Exatamente. Entendeu? Então deixa deixa a pessoa que você acha ruim, que ele Deixa não a vai se criança esconder por muito perceber tempo. isso. Porque chega um ponto que a criança percebe. Sim, chega ela uma idade pode que não não dá mais. racionalizar, mas a energia não mente. Sim. Né? E ela vai descobrir, ela vai crescer, ela vai ver, nossa, Exatamente. meu pai não fez isso Não é aqui. tão legal. Então, meu pai é super legal. Minha mãe, ela vai ver. É que é louca. Exatamente, pode acontecer. Então, é importante isso. Como que eu acho bacana você não ter perdido essa maneira de pensar. Porque eu vejo muita gente falar barbaridade, se não tivesse deixado, não existe si. A vida não é feita de si. Sim. É das situações que Com se apresentam pra gente. Se eu soubesse, Não, minha filha não meu amor, teria ido. Se você, mesmo se sendo eu pudesse paranormal... prever o futuro, Lógico eu que não teria acontecido. pelo menos mudado o curso das coisas. Não é possível. Não é. Esse si. Então, são os engenheiros de obra pronta. Eu sempre digo, você acha, então faz, da próxima vez faz, do jeito que você acha melhor. Mas não quebrar as pessoas nesse sentido, né? A gente tem umas fotinhos, Bru, pra gente botar aqui. Essa foto eu acho linda e eu acho, assim, é quase gêmeas de outras vidas, né? Eu acho essa foto, a gente quis uma foto antes, mas a gente não tinha muito foto antes, né? Porque tem muita foto na internet, você depois do ocorrido. Depois do ocorrido. Sim. Mas Antes, a gente não. queria antes. Então, assim, tá aí estampada a felicidade das duas, né? Aquilo que eu falei. Ela tinha micareteiras. Ela tinha o mesmo padrão de felicidade. Você aqui estava com quantos anos, Carol? E acho que ela tava com uns 20... Acho que uns 23, porque isso não foi... 22, 23. Foi um pouco antes. Isso foi no aniversário, se eu não me engano, isso foi no aniversário da Giovana de 4 ou 5 anos, da minha Sobrinha, afilhada, da minha Uhum. sobrinha. Então, essa foto foi nesse buffet. E que ela Então, aproveitou muito. Olha o pezinho. Pra Já cima, tá já o encardido. pezinho já O tá délio da mãe, né? surgindo, Porque a mãe nessa época tinha que trepar no brinquedão, tinha que entrar, sair e tal. Isso mesmo. Então, se isso foi por volta de uns 5 anos dela, e é muito... 4. Não, 5 anos Não, da cinco. Giovana. Da Giovana, Da Giovana. tá. Da Giovana. Da priminha. Ela tinha... Um aninho a mais que a Giovana. Não era? Não. Elas praticamente... tinham Não, mesmo- ela tem 4 meses...
A Giovana, ela tem 4 meses a menos que a Giovana. A menos que a tá. Giovana. Tá. É. Então, eu acho que aí deve ter sido o 4. Então ela tava 4 ou 5. É. Porque se ela fez aniversário porque essa foto, ela é muito linda. mais próxima de como ela estava. Aham. Então, talvez tenha a mais sido o recente. aniversário da Giovana de 6. E ela E já ela quase com indo com já tava com 5. 5. O 4 para 5. E ela É. tinha 5 e faria 6 6 logo depois. em abril. Em abril, É. 18. Porque essa foi a mais 18 de recente, então abril. era isso. Exato. Ela já tava com 5 Acho que a Giovana fez 6 nesse isso. aniversário. E ela faria logo depois. E logo é, depois ela faria 5. Próxima. Ela Bru. faria 6 também. Faria 6, 6. que as duas. Essa foto eu acho linda. Você e sua mãe, Dona Rosa. Linda, linda, linda. Quem teve a felicidade de tirar essa foto? Então, a sobrinha da minha cunhada fez um ensaio de Dia das Mães e as fotos ficaram simplesmente muito incríveis. Incrível essa foto. E aí eu e as crianças fizemos esse ensaio de Dia das Mães e aí, óbvio, que eu aproveitei essa oportunidade. Linda. Dona Rosa, vamos lá. Você já botou a Dona Rosa como Várias uma vezes. pessoa que te criou pra vida, que A te sabedoria. criou sabendo quem você era, a tua pulsão de vida, não te proibindo das coisas, deixando você viver. Qual foi a importância de Dona Rosa naquele processo? Que eu me lembro sempre de Dona Rosa por perto. Sempre. E me lembro uma Total. leoa, Sim. assim, tentando te proteger ao máximo. As pessoas falam até muito da minha mãe e menos do meu pai, né? Do teu pai também. Não, mas é que o meu pai, ele é uma pessoa mais discreta, Aham. né? Eu e a Dona Rosa, a gente tem... A Dona Rosa, minha mãe. Não, sim, Dona que todo mundo Rosa. chama de Dona Rosa. Eu e a minha mãe, a gente tem um perfil mais parecido. Assim, de mais... Isso, mais leoa. vai fazer barulhinho. Uhum. Então, a minha mãe, ela é mais indignada, ela transporta. Então, o meu pai Transborda, fica... né? Ela transborda. E o meu pai fica mais em silêncio, mas também quando ele fala, ele é Cirúrgico. cirúrgico. A A Dona intensidade Rosa é da mais dor é igual. emocionada. Ela é mais italiana e ele é mais oriental. Exatamente, exatamente. Então, ela foi... Eu acho que ela e ele que me deram Os dois, esse, né? esse Os centro, Foi a luta. assim, de... Seguraram na mão e ficaram aqui, filha, a gente tá com você. Tá com você. Não, e isso era dentro de casa, assim, a hora que a gente fechava aquela porta, que a gente não podia nem sair, né? Vocês Mas tiveram era- época que a casa de vocês, você não podia botar a 3 cara. meses. Foram 3 3 meses, você não meses, podia. 3 sim. meses. Não podia. Além da Plantão dor, na tinha porta que da viver minha Era isso. casa. plantão Que de horror. repórter. Mas ontem eu tive num programa que ele até pediu desculpas. Ele falou, desculpa se naquela época a gente foi muito intenso. Mas talvez aquela intensidade tenha sido muito necessária e Não, com importante. certeza. E que Até foi, porque né, aquilo foi uma coisa que chocou tanto. Tanto. Porque passou assim, Era muito podia ser a irreal. minha filha, podia ser a filha da vizinha, podia... A realidade tocou muito, muito Foi forte. impressionante. E eu me perguntei isso durante muito tempo. Por que essa comoção? Por que aqui, né? Então, eu te falo que eles foram extremamente fundamentais. Pra tudo, né? Pra É a tudo. base de Pro tudo. julgamento. Não, a gente se tratou junto, todos nós juntos, nós 5, eu e Os teus irmãos. meus irmãos juntos também, pra enfrentar o julgamento, porque a gente sabia que ia ser uma Gente, pancada aquilo. forte. E outra, né? A gente é uma família brasileira comum, 12 por 8, nada de novo, nunca passamos por uma tragédia e muito menos por um escândalo. Com certeza. Que é uma coisa assim que a gente não para pensar, e hoje, assim, quando eu tava olhando tudo e pensando, além de eu ter perdido, eu vou para um julgamento onde eu sou exposta, minha família é exposta, é humilhado, são coisas mentirosas, é viver uma dor o dobro do que foi do impacto de receber a notícia. Porque... Não, e a força, era desproporcional à força dos advogados. Isso eu me lembro muito bem. E assim, que coisa linda você ter tido aquela perita, né? Não, a Rosângela A Rosângela, eu me Ela é lembro, maravilhosa. porque eu assisti o julgamento todo. A Rosângela foi de Lá? uma coragem. Não, lá não. Tá. Foi de uma coragem descomunal. A partir dali eu virei fã da Aquela Rosângela. mulher. Não, eu acho que foi a doutora Ela vai estar Rosângela. também no jantar. Tava lá. Tava, Tanto que eu quando vi. eu abracei a Rosângela, eu falei assim, mulher, eu sou sua fã.
Porque o que você fez no caso E eu posso te falar da que no Beto Isabela, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de de dar um falar abraço com na ela. Cara, ela foi cirúrgica. Ele que fez a conexão, então. Sim. Que até então você só conheceu ali naquele dia, né? Eu conheci E a a Rosângela como a perita também do era caso. nova. A Era minha uma mãe mulher já nova. a minha mãe já Para aquele peso. teve a oportunidade de conversar, óbvio que as redes sociais fizeram isso, mas eu nunca tive a oportunidade de olhar no olho dela e falar obrigado e dar um abraço. E ela foi, eu me lembro que assim, o pai dele ficou olhando para ela diretamente, ela não deu bola, ela começou a pegar o relógio, Sei muito bem o que eu tô fazendo, sou competente, não é você e que ela vai... provou, ela tinha prova, tá aqui, o relógio não mente. Eu falei, gente, e ela falando, Aquilo foi e fantástico. é isso. Quando ela acabou, eu falei, ninguém desfaz o que essa mulher fez. E eu acho que as pessoas que trabalharam, a delegada, a doutora Renata, o Sembranelli. E o Sembranelli. Eu acho que o contexto todo do que estava ali, do que estava preparado, do que foi para o julgamento preparado, Uhum. do mesmo jeito que se você perguntar hoje para a doutora Rosângela sem ela olhar nada, ela sabe exatamente o que ela fez. O doutor Sembranelli, ele sabe a hora que entrou, a hora que saiu, a hora que desligou, a hora que ligou, a hora que... Sabe. Ele sabe tudo. Tudo. Todo o processo, ele sabe. E como eu não posso ser grata por essas pessoas que cruzaram deram voz. que cruzaram o meu caminho e deram voz e lutaram contra aquilo como se fosse a vida deles. Não, deu voz a Isabela. Exato. A última Eles voz da falaram com Isabela ela. foram eles tipo, que deram. o adeus e dizer Exatamente. assim, É um marco. agora eu posso ir. Exatamente, isso que eu falei, né? Agora eu posso É a ir. última fala de quem não tem mais como se Exato. defender. Aquela perícia, eu me tornei fã absoluta da Rosângela. Conheci a Rosângela pessoalmente. E ela agora em é São uma Paulo. mulher incrível. Incrível, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Aquilo foi assim, foi um marco para mim, assim. Foi um marco. Eu falei, que mulher é essa? Né? Que ela tá ali e ela foi botando item por item. Quando o advogado do outro lado, não, mas isso... Ela deu vida, né? Ela deu. Isso foi fantástico. Ela assim. deu vida e voz. Agora eu mais descanso, ainda. ela deu a vida. Exatamente. A partir Agora, dali foi exato. uma vida... As mulheres, né? Tipo assim, Dona Rosa, eu acho que teve isso, assim. Teu pai no silêncio, ela Dele. nessa coisa de frente. Ele era a estrutura, né, de tudo, no e eu silêncio vou te dele. falar assim, na minha casa, se você pegar, cada um enfrentou a dor Da sua de forma. uma forma. Foi Seus irmãos, né? cada irmão meu, minha mãe, meu pai, cada um sofreu de um jeito. O meu pai se internou no trabalho. Uhum. Para ele acordar e trabalhar e ocupar a cabeça foi o melhor. Eu queria saber de tudo. A minha mãe queria saber de tudo. A minha mãe queria estar inteirada. Minha mãe pegava aquele processo e ela lia um depoimento, aí ela lia outra. A minha mãe, tudo ela sabia, ela queria saber. O meu pai já não foi por essa linha. Uhum. Tem irmão meu que optou pelo silêncio, tem irmão meu que conversava com todo mundo. Então, foi muito... Mas foi a base de união. Exato. De todos. O respeito que cada um tinha pela dor do outro, pelo outro. momento do outro, foi fundamental ali. Muito legal. Próximo, Bru. Isso aqui é você nesse mesmo ensaio, que eu achei essa foto linda. Assim, Nossa, né? Olha esse olhar. Forte, eu tô aqui, né? hein? Ela tem 2 jabuticabas no olho, assim, né? Agora eu emagreci, preciso fazer outra. Ah, com certeza, tem que fazer outro ensaio, Fazer porque outra. você agora tá top fashion. Próximo. Isso aí, você grávida, a gente não tem como ampliar muito, senão distorce muito a imagem. Grávida do Miguel. Gente, Já é um esse Miguel também. aí. Olha, eu vi, né? Esse é o Vinícius. Esse é o Vinícius. Ele ia olhar essa foto, ele ia falar, nossa, quanto cabelo eu tinha. Agora ele tá careca. Ah, mas eu posso Ele raspou resolver o isso pra ele. Ele era careca. Eu era careca, total. Diz ao Vinícius Gente, o sonho pra ter dele é que instrução. ele quer fazer implante. Faça. Vai, Eu super pode. incentivo. Alex dá todas as instruções. E eu te digo assim, muda a vida de um homem, tá? Muda. Muda a vida. Porque eu incentivo, porque eu acho que assim, do mesmo jeito que a mulher, sei lá, quer pôr um peito, quer fazer uma Isso. barriga, Mas é quer não sei o que lá, óbvio. eu acho que isso é a base do homem. Concordo. Cara, e aí é outra Concordo. sensibilidade do Ariano quando ama. Eu já vivia na careca há anos, mas Vivia na só careca, ele era só calmo. a Ana
teve a sensibilidade do meu silêncio de um dia chegar e falar, vou fazer uma pergunta a você. Ela foi cirúrgica e eu me senti tão acolhido porque foi a única pessoa que percebeu o quanto aquilo me incomodava. E incomoda ele bastante. Incomoda. Mas diz E Mas a gente muda. vai fazer. Dá E muda, todas tá? as dicas. Fica Bata o tranquilo. cabelo, Ainda tem os assim. remédios de manutenção. Ó, tem a franja, gente. Hoje dá até trabalho aqui nisso. Ai, gente. Vinícius, tem solução, meu Tem querido. solução. Tá. Isso aí vocês estavam grávidos do Grávida Miguel. do Miguel. O Miguel tava quase pra nascer. Olha aí, gente. Quase pra nascer. Tava quase pra nascer, É. né? Eu nem lembro que essa casa é a casa que a gente morava quando a gente casou. E é tão interessante quando a gente olha a imagem como um todo. Lá em cima a felicidade dos dois de novo. Aqui. É. E eles aqui é Esse foi o ensaio que a gente fez pra casar. Aham, que legal. bacana. Que legal. E Miguel, tem temperamento de quem? Miguel tem temperamento do Vinícius. Do Vinícius. É. Olha. Maria Miguel- Fernanda. Da mamãezinha dela. Ah. Essa, tudo que a mulher, ela marca, né? Minha. Marca. Essa família vem marcada. O Vinícius olha pra mim e fala assim, é filha de quem ela é mesmo? De quem? De quem Às vezes- será? Às vezes eu olho ela fazendo umas coisas, eu falo... Sou Você já viu eu. aquele meme que tem assim, e fala assim, gente, eu queria uma parecida, mas essa é a miniatura, é minha miniatura. Exatamente. Eu tenho amigas que chamam ela de mini Dona Rosa. Mini Dona Rosa e É, mini Carol. Carol. É. Né? Porque você é mini Mas São as Dona mulheres eu queria são que ela fortes fosse- nessa família, eu queria né? que ela fosse assim, ela podia ser parecida, mas ela não precisa ser tão igual. Mas, amor, vai ser mais fácil você compreender ela. Você já pensou por esse aspecto? Será que eu vou compreender ou a gente vai... Sua mãe não Olha, sempre te você tá compreendeu? amadurecendo. É. Vai ser muito Não, mais vai ser, fácil você compreender. Pode Porque você ser. já passou por lá. É só você lembrar. É já parar, teve respirar. Exato. Eu acho mais fácil. Assim, É. quando a gente tem Vou esse trabalhar por esse conhecimento. lado. Quando a gente tem esse conhecimento, esse autoconhecimento, é muito mais fácil acolher. Possivelmente devia ter alguma coisa entre você e Rosa. Mas Sim. Mas você percebeu prevaleceu que a assim, o compreensão. amor é Sim, muito maior é e ela, muito. na hora que precisa, é ela que tá ali. Prevaleceu Exatamente. a compreensão. Com certeza, isso é sem dúvidas. Próximo. Essa, mesma época, né? Sim, Essa foi, foi a foi no mesma mesmo foto, dia, a mesma é. foto. que ficou lindo, né? Que eu fui Gente, olha Ficou esse lindo. tamanho, gente. Não, meu amor, mas você estava para parir, Mostra, querida, que você exatamente, que muta, você a mutação estava, acontece. né? É, mas eu já quando eu engravidei tanto da Maria Fernanda quanto do Miguel, eu tava acima do peso já, né? E aí foi ladeira abaixo. E como Mas foi maravilhoso. maravilhoso ver isso, né? Vai fazer um ensaio agora que ela tá magérrima, Sim. né? Arrasando. E vai esperar o Miguel, o Vinícius botar o cabelo, vamos fazer outro Isso, ensaio. fazer outro Vamos ensaio. fazer. Cada, que a gente, é o motivo pra tirar É o foto de tudo. motivo. É Ele isso. vai topar e ainda vai pagar o ensaio. É, deixa pra ele. Bem Ariana você, né? Claro, a gente já faz o pacote. Faz um pix que a gente faz o que ele Isso. quiser. Exatamente. Miguel e Maria Fernanda, como é que você lida com eles? Porque hoje, por exemplo, Eles Miguel são tá as com crianças 8. que devem ter referência. Miguel tá 7 com- faz 8 em maio. Vai fazer É. 8. E gosta de um celular, né? É. Então, assim, hoje você não tem mais aquela coisa, não vamos comentar isso, vamos Não tem como esperar esconder. a criança lá na frente. Hoje, provavelmente, muitas outras crianças ouvem alguma coisa em casa e fala com aquela criança. Olha, você sabia, sua irmã, tá. Como é que foi esse processo com o Miguel? Então, ele não sabia nada, né? Ele sabe Não que ele tem uma sabia irmã, ele não sabe de fatos. Uhum. Ele sempre soube que ele tinha uma irmã. Com quantos aninhos você colocou isso pra ele? Que virou anjinho. Então, na verdade, na casa da minha mãe, eu tenho aquela parede de fotos muito grande, né? Uhum. São Uhum. mais ou menos umas 130 fotos que eu fiz ali quando eu morava na casa da minha Uhum. mãe. Então, ele ter uma irmã, desde que ele tem foto que ele olhou e falou, esse aqui sou eu. Quando ele entrou. Falei, não, essa aqui é sua irmã. Então, ele foi crescendo, ele foi sabendo que Mas ele tinha uma irmã. parece fisicamente? Eles parecem mais. O Miguel e a Isabela se parecem. Aquela coisa bebezinho, Tem mais né? traços. Tanto que ele falou, esse sou eu. Cabeludo ou carequinha que ela era quando nasceu? É, mas ela tinha cabelinho, assim. Uhum. Aham. Mas a foto que ele vê, sei lá, acho que ela já devia ter uns 2 anos, assim. Ah, Então, alguns traços, o sorriso deles é muito parecido. Uhum. Quando ele nasceu, ele era a cara do meu marido. As pessoas chamavam ele de Vinícius. Era o Vinícius. Então, com o tempo, ele foi tendo alguns traços mais parecidos comigo. Poxa, fiz 2 filhos. A Maria Fernanda é a cara do meu marido. Então, você pega, poxa, e fala, nossa,
fica lá, né, engorda, faz todo o Não, mas trabalho, temperamento nasce a cara é do pai. seu. Mas o O temperamento é a seu. personalidade. O branco dos olhos também é meu. É isso. igualzinho. E aí ele sempre soube. Então, quando aconteceu o documentário, que eu tava me preparando pra fazer assim, que foi essa decisão nossa, eu tinha falado com o Cláudio, não, vamos fazer e tal. Aí liguei pro Cláudio, falei, Cláudio, não quero. Não vou fazer isso porque... Quem é o Cláudio? O Cláudio Manuel, Ah, tá, o Cláudio Manuel, É. do documentário. do documentário. Uhum. Então, quando ele me convidou, eu falei, não, acho super importante, vamos fazer, eu quero eternizar Super essa história. Vamos, tô empolgada e tal. Aí Mas na hora de ir, depois Quando eu tava chegando- parei... Não, nem tava chegando perto, foi Quando um você tempinho ia gravar, depois. Na pesquisa. Não, Antes? não, Tá. antes, não. Aí eu falei, não, topo. Aí depois, um pouquinho tempo depois, eu falei, olha, Cláudio, Não vai dar. não quero. Porque eu acho que o meu filho já vai ter idade para saber. Eu acho que isso vai abalar a minha família, vai causar algumas situações das quais eu não quero que isso aconteça. E aí ele teve toda uma sensibilidade muito grande de me convencer, óbvio, né? Que ele queria me convencer também a fazer. Mas querendo me explicar assim, Carol, ele vai saber. não tem como. Ele vai descobrir. Numa época de internet, ele vai dar um Exato, Google, ele vai meu descobrir amor. e eu vou contar. Isso não vai ser uma história que eu vou conseguir esconder. E vai ser importante pra... Enfim, beleza. Aí topei. E aí, quando eu gravei, né, ele tinha... Porque como a gravação durou por volta de uns 2 anos, então ele tinha uns 5. Uhum. A Mafê era menorzinha e tal. Então a gente tava gravando, ele não sabia nem o que tava acontecendo. É. Não fazia ideia, porque nada Pequenininho. tinha de coisas dela, essas coisas, então ele não sabia o que estava acontecendo. Então, quando tava para sair o documentário, ele já tinha ido para terapia por alguns processos dele mesmo, de ansiedade, nervosismo e tal. Já estava importante na terapia, então eu chamei a terapeuta, falei o que estava acontecendo, o que ia acontecer. O que vinha, né? Isso, e eu contei para ele, né, porque eu falei assim, vai aparecer na TV. Ele já tem acesso, ele não tem rede Ele social. conhece o não- rostinho dela das fotos. Vai da casa aparecer. da Vai avó. começar a Isso vincular pode tudo. não ter sucesso nenhum Exatamente, ou pode bombar. exatamente. Então vai estar abrir um Google, abrir um Instagram que você vai lá olhar. Então, apesar dele não ter acesso à rede social e não ver essas coisas, olha o YouTube, pode estar lá. Com certeza. Algum amiguinho vai assistir, vai Vai ver. falar. vai Sua mãe tá comentar. ali. Olha sua mãe no Google, vi sua mãe no Google, vi sua Com mãe na certeza. televisão. E aí eu contei pra ele. Resumindo a história toda, né? Contei pra ele na terapia. Ele não caiu muito a ficha dele. Ele ouviu. Ouviu, porque eu contei pra ele que ia sair um documentário, um filme, que ele também não sabia o que era. E contei o que tinha acontecido com ela. Uhum. Né? Óbvio, não precisa de detalhes, Sim, mas claro. contei o que aconteceu com ela, que ela caiu do prédio, que ela sofreu um acidente, tal. Então, a minha questão foi depois que saiu. Porque aí um amigo, vi sua mãe, vi você. Os comentários na casa dos Ah, amiguinhos, né, que você você sabe. tinha sangue, ela caiu, foi o pai. Então, assim, a minha preocupação dele foi o pai, Achar era que era pra o paizinho mim dele. o pior. Entendi. Primeiro porque, assim, ele não sabia que o Vinícius Era não pai era o só pai dele. só dele. Isso. Exatamente. Então eu tive que pegar um casal de amigos meus que tinham filhos separados e falar assim, ó, sabe a fulana? Ela é filha da tia. Da tia com... E a ciclana é filha só do tio. Uhum. Elas são irmãs de coração, mas ela não é filha do tio. Entendeu? Que convivia Sim. com ele, que ficou claro pra ele. É porque a gente tem amigos de pais separados, amigos que se juntaram e têm filhos, enfim. Sim, tem você todos, mostrou ali uma realidade todas que as ele situações. convivia. Exato. Então, já foi uma surpresa pra ele, porque ele perguntou pro meu marido, onde eles estavam indo dormir, se o meu marido amava a Isabela. Que bonitinho. Então, ele tinha essas perguntas. Toda noite que a gente brinca, que a gente vai dormir, a gente bate um papinho antes de dormir. Então, cada noite surgia uma surpresa. Eu falo, nossa, o que ele vai me perguntar hoje? Mas que bom, tava aberto. Ele você tinha que também tava- processar tudo, não, então, né? mas eu tava com medo. Sim, Sim, por mais que você tava aberto e preparado, você não tá preparado pra uma... sim. Então, ele me perguntou uma vez quem é que estava com ela.
quando isso aconteceu. Eu falei que ela tava com a família do pai, que aí ela sofreu um acidente, que ela tava lá, que ela tinha o pai dela e tal. Óbvio, sem entrar em maiores detalhes, porque isso eu vou me preocupar. A terapia vai me cuidar mais lá pra frente. Lá na frente. Então, foi essa forma. A Maria Fernanda, ela não sabe ainda, ela só sabe... Aí, esses dias, estava até no meu Instagram vendo um vídeo que eu postei, aí ela começou a olhar, ela começou a chorar. De quê? Aí... De ver? Aí eu falei assim, mas por que foi, você tá chorando? Eu tô com saudades da minha irmã. Jura? Aí eu falei, meu Deus do céu. E assim... Do nada. Do nada. Eu tava ali, vi o vídeo... Aí ela começou a chorar, porque tinham fotos da Isabela. Eu tô com saudades da minha irmã. Eu falei, não, filha, vem aqui, dá um abraço, mamãe tá aqui, a sua irmã tá no céu. E fui... Aí ela se acalmou. Mas assim, o vira e mexe, o Miguel fala também, eu queria tanto, você imagina se a Isabela estivesse aqui com a gente, quando a gente vai viajar, ele criativo, fala... né? Deles. Eles têm essa... Não, eles incorporaram ela na vida deles. Sim, na vida deles. A por mais que eles nunca tenham visto, nem convivido. A presença dela não é material, mas ela tá ali dentro presente, Exatamente. Que coisa linda. Então ele fez algumas perguntas que foram mais difíceis de responder, algumas mais fáceis, e eu decidi daquele dia, porque eu falei assim, olha, se você quiser tirar alguma dúvida, fala com a mamãe. Você pergunta primeiro pra mim, porque aí teve um dia que uns amigos lá do prédio começaram a entrar num... Mais profundo. Mais criança, profundo, né? Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, não, quando você quiser perguntar, tiver dúvidas, só eu posso te explicar. Mamãe viveu essa situação. Qualquer mamãe outro... é que pode te explicar. Qualquer outra história, ninguém é real. Rosa, qualquer outro estão falando coisas que eles não sabem. Isso. Então, deixar Principalmente muito claro. os seus amigos. E eu vou te explicar exatamente o que você quiser saber. Qualquer dúvida, eu vou te explicar. Você botou como referência. Sim. Né? De quem podia falar. Muito legal. Próximo. Aí foi o nascimento aí da Maria Fernanda. de Fefe. Maria Fernanda. Que legal, né? 26 de fevereiro. Vinícius já tá caindo. Você viu? Por isso que eu te falei daquela foto. Não, daquela foto. Não, agora ele raspou o cabelo. Agora ele tá de cabelo raspado. Mas eu diz sempre ele que é a melhor isso. época para começar a pensar. E tem que aproveitar esse momento aí. Exatamente. Não, Aí é ela umzinho hoje só. já vai conversar com o Vinícius. Próxima. Aqui é Miguelzinho, Aí é Miguel. né? Pequenininho, cabeludinho. Aí foi uma outra Família entrevista, uma matéria que eu fiz, eu não lembro onde foi. Tão bonitinho. Não sei se foi pra alguma TV, mas essa era a minha única preocupação, né? Esse rostinho por aí. E a minha ainda, né? Com certeza, deixa ele assim do jeitinho que tá. Por isso que a gente Ó, até... ele tá assim hoje. Tá assim? Tá, ele... Então, aí ele fale tava de pra cabelo ele. raspado. Fale pra ele que tem uma solução no primeiro Ele tá já numa resolve. fase, ele tá numa fase boa pra fazer. Não, ele não sabe o que é ser careca. Olha a quantidade de barba. Ele fala, sabe o que eu vou fazer? Virar ao contrário. Ele fala. Exatamente. Mas é bom sinal. Roxinho só Próxima, de Bru. felicidade. Não, ainda não. Nós vamos agora para as perguntas, tá? Vamos ver. O que é essas perguntas? O Pipinho é o nosso símbolo ali, aquele cérebrozinho feliz, né? E nós temos uma comunidade que é Ser Humano Sustentável, SHS. São de leigos. E sempre que a gente vai trazer alguém, a gente avisa que a gente vai trazer, pede para a pessoa ir geralmente o Instagram, a gente libera e fala, não começa a seguir, vai lá, vê as perguntas que vocês querem fazer, manda que a gente pergunta durante o programa. Tá. Então, as pessoas mandaram. Tá. Então, a gente vai ver aí que tem algumas perguntinhas. Não Pergunta são número muitas, 1. mas tem. Durante as investigações e o julgamento, você notou algum comportamento suspeito por parte de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá? Olha, eu não tinha contato com ele, né? Muito Então, pouco muito. mesmo. A gente se falava bem pouco, então quando a gente se falava era através do pai dele. Essa era a nossa comunicação e infelizmente era a nossa comunicação. Era o pai que se comunicava com você. Exato. Então, qual foi a parte que eu estranhei, que aí foi o último contato mesmo, né? Então, até a missa de 7º dia, a gente... Pra você era um acidente?
um acidente. Trágico, Então, né? Pelo amor de Deus, que os aconteceu com a minha 7 filha. primeiros dias você não pensava Acho que nessa não passaria possibilidade. pela Não cabeça passa, de né? ninguém. Porque além da anestesia da situação, primeiro que assim, ó, Exatamente. quando tudo aconteceu, eu lembro que eu tava saindo pra ir pro velório, meu telefone tocou. Ó, aqui é do jornal tal, do programa tal. Eu falei, Oi? jornal? Por quê, né? Não, jornal? Gente, foi um caso. Foi Uma um acidente. tragédia. Uma tragédia. Minha filha Exatamente. caiu, escorregou. Não achar. Como tinha a história de uma pessoa Entrando, entrou, jogou, um ladrão. a gente vai descobrir quem é. Mas nunca imaginei eu num caso de polícia. Entendi. Tá? Apesar de que na noite a gente teve que ir pra delegacia, então, o que eu tenho que fazer na delegacia, né? Mas aí você entende o processo? Sim. Foi um crime, a gente tá diante de um crime, a gente vai investigar, ok. Porque eu fico assim, se precisar, eu moro aqui na delegacia pra provar que não fui eu. Uhum. Eu vou provar até o meu último fio de cabelo Na que sua não fui cabeça eu. ainda passava isso? Não, de uma eu tenho possível isso culpa? comigo. Se eu não cometi um crime... Se ela, Ah, tá. se a desconfiança É. fosse dela, se, Eu ia por ficar exemplo, estão aqui, tivesse desconfiando... certeza, É, eu ia... é Estão verdade. desconfiando que eu cometi um crime. Uhum. E eu tenho certeza que eu não cometi aquele crime. Amor, se você quiser, eu durmo aqui na delegacia do seu Exato. lado. Exatamente. Você vai me perguntar 1000 vezes, eu vou E te 1000 vezes eu responder. tô aqui. Vou te 1000 responder vezes. 1500 vezes que não fui eu, como foi, porque foi. E como eu não tinha esse contato com eles, meu último contato visual com eles foi no enterro. Uhum. Nunca mais vi. Aí saiu a prisão. Ah, o casal tá vendo se vai se entregar. Aquilo Oi? começou, tipo assim, do que estão falando? Como assim? Suspeito. Nossa, ele suspeito, meu Deus. Como pode? Uhum. Como podem desconfiar assim? Né? Que a gente não sabe de nada, né? Claro, Leigos. claro. Se eu fosse investigadora, É, tava ali. já teria outra visão. Já teria outra visão. Aí, eu liguei pro pai dele. Eu falei assim, o que tá acontecendo? Né? Por que eles... Estão suspeitos. Tão suspeitos. suspeitos ou por que não se entregaram? Nós estamos vendo a melhor forma deles se entregarem. O pai pai falou falou pra isso. você. Tá. Do tipo assim, estão desconfiando deles, então a gente tá vendo a melhor forma, porque tava aquele escândalo todo em cima deles, né? Na casa deles, também do mesmo jeito que tava na minha casa, tava. E aí, como o jornalismo sabe de tudo muito antes também que a É gente, verdade. até acho que o jornalismo sabe das coisas antes das investigações mesmo, né? Com certeza. E aquilo me surpreendeu. E aí, depois daquela primeira prisão, é que aí foi vindo notícia atrás de notícia, né? Era um susto por dia, né? Um susto Carol? por dia. Eu falava, gente, Um agora o bicho ataque pegou. cardíaco por dia. Agora, aí depois dali, foi zero contato. Não tinha Aí não mais. teve mais. Zero contato, porque aí a gente já tava de lados opostos, Com né? Não certeza. tinha como mais nem ter uma relação, Não, seja aqui no mínimo amigável, porque aí já não existia não. uma relação mesmo que fosse saudável, não tinha como. Não tinha como. Mesmo que se fosse pra eu ligar e falar assim, cara, pelo amor de Deus, Uhum. me conta o que... Não tinha. Aí, a partir daquele momento, aí Vocês acabou. eram partes separadas, nunca ia ser dito realidade pra você, Estávamos em verdade. lados completamente opostos. Exatamente. Porque aí eu passei a querer descobrir quem matou minha filha. Uhum. E eles estavam de um lado que não existia mais a minha filha. Eles estavam Existia no lado a defesa de deles. tentar justificar ou voltar outra ou pessoa. injustificável. Exatamente, justificar o injustificável, que não tinha como, Era isso. né? Tá, Então foi esse momento. foi esse momento. Próximo, Bru. Você já conversou com seus filhos sobre o evento que levaram à perda de Isabela? Como você aborda esse assunto delicado com eles? Já, a gente acho que acabou a de gente acabou falar. de falar. Acabamos de falar E tá sobre isso. super bem encaminhado mesmo. Vamos melhor lá, possível. então. Espero estar no caminho certo. Ah, Com certeza, Carol. Próximo, Bru. Como você vê o papel da justiça no caso de Isabela? E como você lida com a decisão judicial sobre os envolvidos? Eu falei sobre isso ontem, acho, também. Sobre a justiça. Eu agradeço muito. A gente falou aqui Com também. certeza. Foram 2 anos intensos, mas que
dado o nosso judiciário de hoje, foi pouco tempo. Exatamente. É muito tempo para Exatamente. mim, mas foi pouco tempo O dado... clamor popular foi fundamental Dado tudo que para acontece, que isso porque acontecesse. quantos casos também de muita repercussão que estão aí Até há hoje. 5 anos E nada. e né? nada. Eu recebo muitas mensagens falando sobre isso, sobre que as pessoas não veem essa justiça. Então, no meu caso, graças a Deus, eu tive essa justiça e essa resposta. Porém, a gente vê uma justiça bem... Morosa. Exato, porque todas essas entraves que a gente tem em processos de poder sair, poder a saidinha, liberdade, redução de pena, eu acho que tudo isso são pontos que a gente precisa olhar com mais Rever, né? carinho, rever, porque talvez eu não tenha mais essa oportunidade, no meu caso, de rever isso, porque ou não algo tem... mudar, não tenho o para trás. Mas eu gostaria muito de ver e saber que alguém se beneficiou disso, que essas leis mudassem e que alguém se beneficiasse com, assim, 26 anos é pouco tempo. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Então, assim, saber que hoje, e a gente estava falando disso no começo, eu me sinto os 40, os novos 20, me sinto muito bem hoje. Ela tem a minha idade. Exatamente. Entendeu? Então, será que ela não tá se sentindo como eu? Recomeçando? Exatamente. Então, esse é o ponto que para mim é o crucial. Porque, assim, hoje, pela decisão da justiça, aí a gente diz, se não fosse a imprensa e o clamor popular, certamente isso poderia ser um processo que Muito poderia... longo. Tá rodando. 5, 6, 7, 8, 10, poderia. 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 Com toda certeza. E arrastar um sofrimento, um desgaste que é violento. Sim. Que é adoecedor. Tem gente que morre no meio Que do morre. caminho de estresse. Sim. De estresse. Se a pessoa não se reinventar e aquilo passar a ser uma coisa, vai lá, cumpre o que tem que fazer, se a pessoa viver para aquilo, ela morre. Exatamente. Né? Adoece. Adoece fisicamente mesmo. Agora, isso foi fundamental. Hoje, a Jatobá cumpre prisão... Ele tá em regime aberto. Tá em regime aberto já. Tá. E Alexandre, se tudo correr como está previsto, em 2028, não é isso? Não, amor. Mês que vem ele tá solto. Ai, mês que vem? É nesse ano? Em regime aberto ou semi-aberto? Aberto. Aberto. Regime... Aberto. E pode ir direto, assim? Eu acho que ele tá indo pro regime... talvez o semi-aberto, né? Que Pra ele vai... começar a se eu acho que tem que adaptar. ter Tem uma- que Acho que ter é isso. adaptação. Mas vai estar solto. Vai estar solto. Vai começar a conviver. Se é aberto, se é na vida. semi-aberto, Sim, é sim. tudo... Já tá Vai convivendo. estar, vai é estar. tudo ruim igual. Vai estar. Agora, é um mal-estar, porque, por exemplo, me causa um mal-estar muito grande saber que eu posso encontrar com eles. Cruzar. Eu tenho uma amiga que encontrou com ela. Dá um mal-estar, né? Nossa. Então, Deve ser assim, muito e você, angustiante. sua amiga, eu tô falando, nós não temos essa ligação afetiva, né? Mas já me causa uma estranheza, um desconforto. Eu rezo Para que isso não... nesses meus papinhos. Sim, que não ocorra. Que te poupe Que disso, te poupe né? disso. Nós também. Estamos na mesma corrente. E vamos Isso que manter. vocês estão no Rio de Janeiro. Eu tô lá bem Exatamente. perto. Não, mas... Que nos fortalecemos para que isso não Exatamente. aconteça. Amém. Exatamente. Ou se acontecer, que a gente não veja. Fique cegos. Exatamente. Que a gente não possa ver. Próximo, Bru. Você já teve oportunidade de se envolver em atividades ou causas relacionadas à prevenção da violência infantil? Olha, não fiz nada diretamente voltado a isso, porque foi o que eu falei, quando eu saí dessa situação, eu voltei para uma vida, não me envolvi Você como tentou Ana seguir. Carolina e vivi a minha vida família 12/8, como eu era, 2/8, ó. e como eu era e como antes de tudo acontecer, né, de eu ser a Ana Carolina. Mas eu acho que são projetos. Eu acho que isso não é descartado. A minha vida
realmente teve essa reviravolta. Mas teve acolhimentos, assim, a outros pais que passaram por isso. Sim, assim, já conheci Leone. pessoas, já tive a oportunidade de ir em conversas, Aqui no Rio tem o... Você chegou a estar com o Leniel. Leniel. Leniel, O sim. Leniel. É. isso Eu mesmo. vim aqui no Rio, eu tive a Isso. oportunidade de conhecê-lo em São Paulo, que ele foi gravar o podcast com o Palumbo, Uhum, e vim aqui e gravei o podcast com ele também. exatamente. Né? Que fez 2 anos, né? 3 Dia anos. 3 anos. Dia Agora. 8 de... De março. E De você março. vê, 3 anos e a coisa Exatamente. Ainda né? tá aí. ainda tá aí. Não sei quanto tempo vai ainda vir, né? Mas, não assim, tem um julgamento marcado, não tem Não. uma previsão, e você... é complicado. Muito complicado. Porque aquilo também Por foi uma isso coisa... que eu te falo, obrigada. Obrigada mesmo. De alguma maneira, aquela luz. imprensa que não deixou você sair 3 meses foi a mesma que fez essa velocidade acontecer. Exato. Por quê? A gente não sabe. Não sabe. Próxima, Bru. Quais são as suas lembranças mais preciosas de Isabela? São Olha, eu tantas, né? São muitas. São muitos- Olha, mais de 100 fotos A na gente casa tem. da Dona Rosa. Exato. Gente, era porque era eu e ela, né? Uhum. A gente dormia junto, acordava junto. Eu acho que as viagens... assim, primeiro que eu agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de Isso. viver 5 anos com ela. Uhum. 5 intensos, quase 6 intensos anos com ela. Eu acho que pra mim é o mais importante. Com certeza. E aí, Bem vividos. bem vividos, foi maravilhoso. Com muita Só alegria. tenho lembranças boas. Exatamente. Enfim, foi uma trajetória muito, muito linda, e é isso que eu quero. Meteórica, né? Exato. Aham. E é essa lembrança que eu quero ter dela. Não de uma filha que se foi, não de uma tragédia, e não da imagem que eu vi, Uhum. que eu a vi naquele dia. Então eu só tenho lembranças maravilhosas. Foi incrível Não dá viver nem pra com ela. Não selecionar, dá- né? Se eu falar o episódio, não tem. Todas, né? Todas. Foi tão feliz, a gente foi tão feliz juntos, foi Aham. tão. Na tão micareta em volta Na da... micareta em volta de casa. Da Em volta mesinha. da mesinha de centro. Eu lembro da gente, deu no telefone com ela, e eu soletrando que ela queria aprender a escrever no computador. Computador, Aham. PC grande, aquelas... Aquela história- coisa, Aquele, exatamente. Aquela aquelas coisa coisas imensa, grandes jura? ainda. Então eu narrando, eu lembro de, viagem na praia. Eu lembro que eu colocava ela sempre de fluorescente para, se ela saísse andando na praia, eu ver ela de Identificar. longe. São tantas lembranças, são tantas Todas coisas boas, né? É. E você tá falando uma coisa que me lembra muito, né? Porque a Vanderleia teve um filho com um dos filhos do Chacrinha, né? E que morreu afogado na piscina, Ai, na nem casa. me fale, morrer afogado, que eu... Exatamente. E Tem um- ela, no túmulo dele, tá lá. Obrigada, Senhor, pelos 4 anos, não sei quantos dias, que eu tive a oportunidade de ser mãe do fulano. Acho bacana isso, né? Porque Isso é bacana. é uma reverência, Nossa, né? piscina é algo que me... Isso também é tão Assusta. perigoso, né? Quem Nossa, tem quando o piscina Miguel em casa. aprendeu a nadar, eu falava, nossa, obrigada, meu Deus. Dele também já por- ter aprendido, né? Aprendi, porque é um alívio, né? É um alívio. Porque qualquer... Gente, é muito É rápido. muito rápido. É muito rápido, né? Próximo, Bru. E Mafê tá no processo. A Fê já tá, com certeza. Quais são os momentos mais reconfortantes ou significativos que você experimentou desde a perda da Isabela? De Isabela. Olha, eu acho que o nascimento dos meus filhos não tem Sim. como negar. Miguel Que e Maria foi o- Fernanda. É ali se fazer valer. Exato. Eu ter a oportunidade de viver em família, assim, construir a minha família, Uhum. sim, como manda o figurino, né? Namorar, noivar, casar, ter filhos, planejar e tal, eu acho que pra mim foi muito significativo. Eu poder ter a oportunidade também dos meus filhos conviver com os avós, que eu acho que isso faz tanta diferença Muito. na vida, Uhum. ter vô e vó, ter essa lembrança, essa memória afetiva, eu acho muito incrível. E... É quase como se fosse uma flores que morreram e ter a certeza que eles renasceram. Exato. É aquela coisa que a Tá dando natureza novas se impõe. sementes. Exato. A E natureza ter a se oportunidade de viver, né? De viver bem, Uhum. de depois de tudo que me aconteceu, poder ter tido a oportunidade de viver tantas coisas boas das quais eu vivi depois disso. Uhum.
E uma coisa assim, pode ser uma impressão minha, mas você cria eles não numa jaula, não num... Uma Meu redoma. Deus, sabe assim, tipo, porque poderia ser natural. Eu Teria tenho que falar motivos por pra isso. outras Seria pessoas. motivo pra Tem todos os superproteção. motivos de você chegar e falar, não, eu não posso deixar, né? E eu vejo uma leveza ao falar das crianças, a forma como você fala, se eu tenho que brigar, se eu tenho que... Vai conversar com Jesus agora, meu filho, olha lá pra cima. um pouquinho. Fala com Deus, Sabe? fala com Deus. Tipo assim, porque tudo poderia acontecer, né? Tipo assim, já que, né? Então, vai, filho, quer fazer isso? Vai, come cocô, vai, faz isso. Você não, você lida normal, né? A Ângela falava muito isso pra mim. Você teria todos os Quem é motivos a pra... Ângela? Ângela, minha amiga. Que, Ah, sim, a que foi amiga, morar na amiga que foi Califórnia. morar na Califórnia. Ângela. Ela falava, você teria todos os motivos e eu não Exato. vejo. Porque a Ângela é madrinha do Miguel. Uhum. Que lindo. E ela falou, você teria realmente todos os motivos pra criar os meus filhos na bolha, assim, nossa, vocês agora não podem sair daqui, não posso perder. Sim, óbvio que toda mãe nasce um filho tem esse medo, né, de Deus me livre. Sim. Mas eu acho que não seria justo com eles. Pra Eles vida não merecem deles, pro isso. desenvolvimento deles, Com enfim. certeza. Óbvio que o que eu puder fazer. Com certeza. Mas manter ele, aqui. você já Como sabe que mãe- ele vai fazer intercâmbio com Ele a vai tia fazer Ângela. intercâmbio. Não, lá e na ela casa falando da tia assim, Ana. não, eu não vou ficar lá, eu vou voltar. Eu falei, você que não volte. Pelo amor de Meu Deus, as filho crianças precisa- têm que ir pro Você que intercâmbio. vai fazer- Filho Você é tem que madrinha, fazer ó. o intercâmbio. Vai lá estudar com ela. Perfeito. Próximo, Bru. Vamos lá. Momento. O momento Ai, meu Deus. Pipinho. O Pipinho é um cérebro feliz, alegre. É o nosso e- mascote. Que é o nosso mesmo. mascote, filho da Ana, gerado pelo Gabi. E ele tem esses fones porque ele gosta de conteúdos interessantes, coisas que fazem ele pensar e acrescentam, refletir. Ele está crescendo. Ele é um rapaz, um adolescente, quase adolescente, né? Pela experiência que tem vivido com a gente aqui. É meio nerd. É meio nerd. E ele também resolveu, ao saber que você vinha, fazer as perguntas Ai, meu Deus. e Não, palavras mas em pergunta forma de dele é ping-pong. ping-pong. Ah, tá bom, vamos. Tá. Então ele passou aqui pra gente já o que uma palavra. A gente jogou o que vier na palavra, você Isso. pum. Tá. E se você não quiser responder, Pode você falar, também passo. Tá bom. Que ele não fica magoado não. Mas de é o que, jeito nenhum o que ele tira da história do que ele ouviu do hoje. que ele ouviu. Mas eu ele posso joga. fazer um... Pode. Pode, com certeza. Não, mas eu respondo tudo. Não, mas se não quiser, não tem problema. Amor. Família. 2, gratidão. Pela vida. Isso porque era ruim. Vamos lá. 3, propósito de vida. Transmitir uma... Tem que ser uma só palavra? Não, Como você pode quiser. desenvolver. Eu acho que é transmitir o amor pelo próximo. Perfeito. 4, perdão. Eu acho que é uma palavra bem profunda e eu acho que é libertador. É mesmo. Uma frase. Qualquer uma. Não precisa ser conhecida, pode ser a sua. Se for para mandar uma mensagem, que essa mensagem seja para o mundo. Ai, que linda. Lindo. É meu lema de vida hoje. Se for para mandar uma mensagem, que essa mensagem seja para o mundo. Porque eu acho que a minha filha tinha um propósito e a mensagem dela, da forma como foi, de como foi, eu acho que tinha um porquê. Eu demorei para entender, não posso não ter entendido 100%, mas que se essa mensagem fosse para chegar, que essa mensagem fosse para o mundo. E continua. Exato. Essa mensagem dela, ela deixou. Exato. E ela continua. E eu acho que é uma coisa de celebração à vida. Ela Ok. celebra a vida. O Jabor dizia uma coisa que era o seguinte: a vida gosta de quem gosta dela. Ela. Eu acho isso lindo, né? Então você está Exato. colocando isso. 6. Se você pudesse escolher um superpoder, qual seria e por quê? Olha, eu nunca pensei nisso. Vamos lá. Pensar rápido. Não, fica tranquila. Eu acho que eu não queria
que todo mundo fosse, mas eu acho que eu tornaria minha família imortal. Ok, tudo bem. É um superpoder. E por quê? Porque é bom, Bessa. Porque a gente é apegado. Exatamente. 7, felicidade. Eu acho que é poder viver com as pessoas que a gente ama. Perfeito. 8, uma saudade. A minha filha. 9, maternidade. O barato é louco, mas é bom demais. O bagulho é louco. O bagulho é louco, doido. mas é bom demais. Perfeito. E 10, Deus. Fundamental. É a prioridade da vida, é o centro da vida, acho. Que ele continue te ouvindo. Por favor, ele precisa Ele me precisa ouvir. estar ali, né? Ele precisa Ele me ouvir. continue te ouvindo. Eu preciso muito e dele muito. e ele precisa me ouvir. Com certeza. Minha querida, muito obrigado. Bru, pega ali para mim o felicidade que eu esqueci de botar aqui na mesa para tá em cima aí. Gente, tô tipo em casa. Olha. Carol, te dando enquanto a Nossa, Bia... que o maravilhoso. felicidade que foi escrito na pandemia, que eu me recuso a ser infeliz. Nossa, eu Então, também. mesmo no caos, Nossa, vai nós ser seremos muito felizes. Eu posso ser né? garota propaganda do seu livro se você quiser. Mas você tem a pulsão de vida que me inspirou muito para fazer, Nossa, para que fazer bom. felicidade. Pode falar, meu querido. Carol, eu quero deixar uma mensagem assim para você. A gente esperou bastante tempo para você Não, estar não aqui. vai chorar, não faz isso comigo. Não a chorar, não. Que eu já tô Porque chorando. você é a representação. Mas olha, se for choro, é um choro bom. choro de É um alegria. bom, É não de é bom. alegria. Tá? Esse a gente pode. Eu confesso que, assim, eu tava muito tenso de ser uma entrevista densa, pesada. Mas você tem realmente esse propósito de vida. E eu acho que quando você fala, ela veio e com um sentido da alegria, eu acho que ela nos permanece através de você. E não poderia ser diferente a alegria dela do que você passa pra gente. Você poderia ser uma pessoa de dor, amarga, e você tem um sentido de vida de mostrar alegria. E que a vida continua com amor, sabe? E eu fecho hoje aqui agradecendo, porque você me ensinou muito. Não pode chorar. Não pode chorar. Não Só pode ela chorar. tem direito de fazer isso. De borrar. Não, pode borrar. Eu queria super te agradecer. Acho que é nosso primeiro encontro. Nosso objetivo não era ficar falando só daquele evento. E eu acho que até no início você estranhou, tipo assim, a gente queria saber da tua infância, da tua adolescência, pelo aquilo que eu falei, que eu acho que toda pessoa que vai passar por um grande desafio, ela é preparada. Antes, né? A gente nem se toca que a gente vai ser preparada. Mas a gente tem, eu acho que o tal dos anjos da guarda, amigos espirituais, eu não sei. Talvez o Wagner possa explicar melhor isso pra gente, né? Então, Vou bater um papo com ele pra ver. não é? Quem sabe a gente não faz depois um encontro? Sim. Vamos ver. Que você vai voltar ao Pode Pipo, não tem Sem ideia. dúvida. Que a Nossa, gente ser um vai estar prazer. no jantar na casa do Beto Do Beto. Ribeiro Também. também. Você tem a certeza disso. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Obrigada. mas Obrigada muito pela obrigada acolhida. mesmo. Vocês. Foi maravilhoso. Sim, eu tava ansiosa também por esse momento. Falei, nossa, eles são tão fodas. Meu amor, Mas- nós somos Mas tão... a gente é isso. Então, feijão com arroz. Eu tava ansiosa para estar aqui também, pela importância de vocês, por esse bate-papo. Obrigada pela leveza. Obrigada por vocês permitirem eu ser eu. Foi muito legal. Obrigada Olha, mesmo. saudações arianas, Saudações, Leonino. saudações leoninas, e Alex está à disposição para dar consultoria Com capilar certeza. para Pode ir. Vinícius. Eu vou chamar ele aqui, depois eu vou Isso. falar. Não fique Ele vai amar. acanhada. Eu queria que agora você usasse essa câmera para dar todos os seus recados. Essa aqui, olhando para ali. Vamos lá. Como te acha, tudo que você quiser falar. Então a gente pode começar, né? Como me achar? Eu tô nas redes sociais como Ana Carolina Oliveira _oficial. Existem alguns perfis em homenagem à minha filha, porém eles estão escritos que eles são perfis de homenagem. O meu tá lá, tá oficial. Me sigam,
me deem sugestões, me falem o que vocês estão achando, me deem feedbacks, que eu sou super aberta a isso. Obrigada pela oportunidade que vocês estão também de me ouvir falar. Muitos feedbacks positivos eu tenho recebido, eu aceito críticas positivas, construtivas e afins, porque eu acho que é só assim que a gente cresce, que a gente evolui. Eu tô aqui todos os dias para evoluir também, para me tornar um ser humano melhor. Obrigada por me escutarem, pela paciência que vocês têm comigo. Vamos continuar lutando juntos. Eu acho que eu tô nos meus últimos momentos com alguns propósitos, que essas são as minhas intenções, de poder trazer isso para as pessoas que precisam e que talvez não tenham tido as mesmas oportunidades que eu tive. E contem comigo, e mais uma vez obrigada, e obrigada a vocês pela oportunidade. Muito obrigada mesmo, a gente que agradece. Queridos, nós estamos finalizando mais um Pod People e hoje foi com essa maravilhosa Ana Carolina Oliveira. Se você não conhece, eu sugiro que você passe a conhecer. A história dessa mulher é maravilhosa. Não só dessa mãe, mas dessa mulher. Tá lá nas redes sociais, Ana Carolina Oliveira _oficial. Tá aparecendo aqui embaixo para vocês, mas funciona. Para vocês que acreditam que somente o conhecimento, o autoconhecimento pode levar a gente a conhecer o mundo, ser um ser humano melhor, continua ligado aqui no Pod People. Se você acha que essa entrevista fez sentido para você ou pode ajudar alguém, compartilha. Segue a gente e vamos propagar conhecimento, tá bom? Muito obrigada e até o próximo Pod People.